Fala galera, estamos aqui ao vivo para mais um episódio da AniloCast e dessa vez a gente vai começar a entrar em outras áreas. E é uma área que eu amo, é uma área que muitas vezes me levou até mesmo a ir para a área da nutrição, que é justamente a área de treinamento hoje em dia. Dieta e treino andam lado a lado e quando você tem dois profissionais para poder te orientar para um ir ajudando o outro, é uma sinergia muito grande. Estou aqui com um grande amigo meu, já nos conhecemos de longa data e temos uma história aqui fantástica para você poder aprender cada vez mais. Estou aqui com o Breno Azevedo. Fala galera, Breno Azevedo na área. Danilo é um amigo meu aí de longa data, temos várias clientes, né? Pacientes em comum, onde ele cuida da parte de dieta, eu cuido da parte de periodização de treino. E a gente tem, sei lá, anos e anos aí de história, de treino junto, de resenha, de parte de trabalhos integrados. E é isso, eu estou indo para tentar aí agregar um pouquinho de conhecimento técnico. Esse meu brother que eu já estou há longa Valeu data. demais. E, ó, a gente tem a história, viu? E o bom, Breno, sabe o que é? É que a nossa história ela começou de forma muito semelhante. Ela começou com o amor que a gente tem por treinar, aquela vontade de crescer. Exatamente. Eu comecei muito cedo, né, na musculação, por isso que a gente tem essa parte em comum, né? Comecei a treinar com 14 anos, ainda quando tinha, Era magrinho? né? Era magrinho? Era magrinho, cabeçudo e só tinha panturrilha. A panturrilha, ela permanece até hoje, mas aí eu fui igualando, né, os segmentos e tal. Mas eu comecei muito cedo, né? Justamente por conta dessa minha estrutura física não ajudar no futebol. E aí depois eu fui me apaixonando, fui sendo apresentado ao bodybuilding, aí é a história, né? Você sempre começou, Breno, uma coisa, porque a minha história ela começou, eu também muito magro, né? Muito e com aquele incômodo, aquele adolescente que fica esquisito. E... sempre apanha nas brincadeiras de porrada com os amigos, É. sempre sofre um bullyingzinho, porque eu era o menor da turma, né? De estatura mesmo, não só de físico, mas de altura também. Eu sempre fui o menorzinho da galera, tomava porrada, falei, não. Vou mudar esse cenário, vou começar na musculação e vou colocar um físico aí de respeito. Ah, bacana. Eu era o contrário. Eu sempre lutei a minha vida inteira, mas era bem magrinho. E eu olhava pro espelho e a primeira vez, Breno, que eu vi um cara forte na minha frente, eu falei assim, cara, eu tenho que ser forte. Eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu vou te falar, até agora a gente mudou bastante, né? A gente tem uma história boa para poder contar aí como usuário do sistema, mas essa foi a minha motivação, de buscar o que? Me igualar. Eu queria crescer igual aquele ponto de referência. Teve o estímulo visual e falou, quero ficar assim. Perfeito. O meu foi um pouquinho diferente, né? Como eu estava dizendo. Eu jogava bola, né? Muita gente fala, pô, o Breno não joga bola, não consegue visualizar isso. Mas eu jogava bola muito bem e estava ali, né? Como quase todo adolescente, né? Vislumbrado e tinha ali uma visão muito clara de, pô, eu quero ser jogador de futebol. Só que eu sofri um acidente, né? Eu tive um traumatismo craniano quando eu ainda era adolescente, 14, 15 anos, jogando bola na rua. E aí, a partir disso, né, fiquei internado, fiz cirurgia, etc. E quando eu saí, eu falei, cara, não vou mais jogar bola. Então, eu falei, já vou aproveitar que eu sou magrinho demais, vou para musculação. E aí eu fui para musculação e continuei. E perfeito. E você, Breno, assim, de cara, já viu essa paixão que você tinha e isso já despertou em você a vontade de fazer a educação física? Não, na verdade foi o seguinte, eu comecei na musculação, né, e aí de novo, muito magrinho, e graças a Deus eu fui bem orientado, tinha um professor lá na Alta Energia, né, que era a academia mais próxima que eu treinava, né, treinava com os amiguinhos ali e tal, de rua, e tinha um professor que, pô, esse cara foi um pai para mim, inclusive eu conheço ele até hoje, é o Eduardo Machado, né, se ele assistisse em algum momento, um abraço aí pro Dudu, que foi o cara que me apresentou a musculação de um jeito mais técnico, por mais que eu não tinha conhecimento nenhum nessa época, mas aí ele foi e ele percebeu, obviamente, o meu interesse, isso eu já tinha, sei lá, uns 6 meses, 8 meses de treino, e eu gostava pra caramba, foi tipo amor à primeira vista. Comecei na musculação, o primeiro dia que eu peguei um halter ali, fiz, sei lá, uma rosca, qualquer que seja o exercício, eu falei, caralho, isso é bom pra cacete. E aí eu ficava na cola desse professor, e aí ele começou essa introdução ali um pouco mais técnica, né? Ele me prestou, não lembro, uma enciclopédia, né, do Arnold Schwarzenegger de musculação e fisiculturismo. Capa cinza dessa grossura. Exatamente, um calhamaço desse tamanho. Eu tenho até hoje, né? Comprei a minha depois.
E era um manual, né, de todo bodybuilder nessa época, não tinha muita informação. E aí, velho, ele começou, né, a montar os meus treinos, né, e tudo mais. Aí anos foram se passando e 17, 18 anos, né, quando a gente está ali se formando no ensino médio, eu, por conversar muito com ele, eu decidi, falei, cara, talvez eu faça ou nutrição ou educação física. Prestei vestibular para as duas e aí no final das contas eu fui ali para o caminho da educação física. Ai, bacana. E é bom você falar, né, desde sempre. Eu acredito que todo mundo já teve ali o primeiro orientador. Eu não Sempre. esqueço do meu também. O meu foi o Geraldino. Se também estiver escutando, Geraldino, muito obrigado por ter me colocado nesse mundo. Talvez se eu não tivesse conhecido ele, eu teria feito outra coisa. E foi justamente essa questão. São pessoas que veem na gente ali uma vontade, igual hoje a Exatamente. gente orienta pessoas, a gente vê a vontade e Total. começa a orientar a pessoa para ela poder ter resultado. Então, hoje, se eu e o Breno a gente está aqui, foi porque a gente teve um primeiro mentor. Foi uma pessoa que olhou para a gente e falou assim: nossa, eu acho que o meu trabalho aqui vai gerar frutos. E é muito bom, né, a gente se encontrar. É muito bom a gente começar a praticar uma atividade que a gente gosta bastante. E desde o início, então, você já se apaixonou e já deu sequência no Já bodybuilding? da parte prática, eu me apaixonei logo com esse primeiro contato com a musculação. E tendo ali essa enciclopédia no Arnold ali como manual de cabeceira, vamos dizer assim, eu na escola já não estudava mais química, matemática, história, né? Eu ficava lendo a enciclopédia do Arnold. E já tinha muito claro o que eu queria ser, por mais louco que pareça, mas eu no ensino médio, eu já falava com os amigos meus, e tem vários amigos de prova, que eu queria ser fisiculturismo, eu vou ser igual o Arnold, aquele papo ali que todo mundo conhece. Só que junto dessa transição, né, ensino médio, faculdade, teve também o exército, né, que entrou ali, e aí eu tentava conciliar essa parte de treinamento, a parte de estudo, com a rotina militar, que foram 3 anos, né, que eu fiquei ali no exército, onde eu me coloquei à prova e foi foda pra caramba, no sentido de conseguir me manter treinando, cumprir a rotina militar e ainda conseguir, né, pelo menos passar ali de ano na faculdade, vamos dizer assim. Então foi essa junção ali dos três. E aí, claro, né, se eu puder aqui continuar aqui me expandindo dentro dessa área, é, o Exército ele também teve um papel fundamental para essa minha ida para o bodybuilding, né? Justamente pelo lance de você começar a treinar o seu mindset, né? A se expor em momentos difíceis. E aí eu comecei a cultivar essa disciplina, esse mindset mais refinado de me colocar em situações extremas e saber que aquilo ali é transitório. E aí eu comecei a trazer essa mentalidade que o Exército me deu para a parte de treinamento e sabia que se eu aplicasse isso no fisiculturismo, eu seria um atleta bem sucedido, sacou? Perfeito. A gente tem a mesma escola, né? A gente começa a admirar corpos, a gente vai ali para o mundo do fisiculturismo. E eu lembro que eu também me encantei com esse mundo, foi ali o meu combustível para buscar informação. E quem gosta, gente, de fisiculturismo, a gente fala assim: ah, o Breno falou, eu custei para poder passar nas outras matérias, é porque é um buraco negro que É um puxa a buraco gente. negro, é um buraco negro total. E somente quando você sai, né, e aí a gente vai chegar nesse ponto ainda, você vê o quanto de coisa que o quanto de tempo, né, energia financeira, mental, emocional que você depositou, né, naquilo, né, e eu, né, fatalmente sou muito grato ao bodybuilding, eu fiquei anos nisso, né, recentemente aqui que eu, né, abandonei ali os palcos e fui ali para um outro esporte, mas isso aí é assunto para mais tarde. Perfeito. E essa questão, né, Breno, esse mindset, eu acho muito importante essa construção do mindset, porque é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos hoje em dia, que é justamente a pessoa compreender que através de uma metodologia, de uma orientação, de algo que já foi feito por outra pessoa, ela consegue ter um fator emocional para poder aguentar evoluir. E evoluir com o físico, eu falo para todo mundo, a rotina e o estilo de vida para ter um corpo é o mesmo para você poder ser um ótimo profissional, Exato. para você poder ter sucesso dentro da sua casa, para você poder ter consciência de criar uma jornada. Porque para vocês do fisiculturismo, para quem não sabe, gente, o Breno para mim, você chegou a ser profissional, você sabe, naquele último campeonato lá, né, foi garfado, onde você estava muito melhor, eu lembro até hoje, eu acompanho o Breno sempre, foi uma referência que eu tenho.
E a gente tem também uma jornada, né, que a gente aprendeu bastante com essa jornada sua. E aquele negócio, né, Exato, Breno? tem A essa parte. mentalidade hoje do que o fisiculturismo te deu e para o pessoal compreender que é o fisiculturismo. Hoje em dia, o meu público, Breno, ele joga ali em torno de 80% mulheres, 35 anos mais, que eu acredito que é um público que mais cresce. Sim. Explica para elas um pouquinho o que é o mundo do fisiculturismo, como funciona. Bom, pegando um pouquinho da minha vivência prática e teórica, né? Eu sempre fui um atleta que, né, eu sou uma pessoa autodidata, então fatalmente isso também se refletiu na minha carreira ali, se é que eu posso falar assim, né? Eu não cheguei a ser um atleta profissional, longe disso, o Danilo tá aí Não, sendo um chegou, pouquinho fazia como exagerado. profissional. Eu sei porque eu já Sim, acompanhei profissional, então você chegou sim. levava muito a sério, colocava total energia nisso, mas sempre fui autodidata e eu sempre busquei conhecimento. Eu sempre tive um pouquinho, né, daquela sensação de que, não, eu conheço meu corpo melhor do que qualquer outra pessoa. Por ter começado justamente numa época que não existia esse lance de coach, de treinador, de Instagram, não tinha nada disso. Então, voltando um pouquinho, né, nesse início do bodybuilding, a minha primeira competição, né, como que eu me preparei, né? Eu tinha um livro do Valdemar Guimarães, que era referência, Anabolismo Total e Musculação Além do Anabolismo. Eu tinha esses 2 livros, aí eu fiz engenharia reversa, né? Eu peguei ali toda aquela metodologia, fiz ali uma adaptação para a minha individualidade, peso, altura, idade, manipulei a dieta, me preparei, fui competir, e aí essa primeira competição eu fiquei em segundo lugar, segundo ou terceiro, não sei, acho que foi segundo lugar, lá em Manhuaçu, meu pai foi de carro comigo viajando. Você tinha quantos anos? Pô, 22, 23. Nessa época, galera, só para vocês, né, terem uma noção, tipo, o YouTube ele tava começando, salvo Você tem quantos engano. anos, Breno? Tô com 35. Ah, então 13 anos atrás. Então. Tem bastante tempo. Então eu fiz justamente isso, né? E eu acho que esse lance de ser muito autodidata me travou um pouquinho na evolução. E aí a gente até pode entrar um pouquinho mais nesse assunto, né, do quão importante é você ter alguém te orientando, porém, eu descobri isso apenas na prática, batendo cabeça várias vezes, mas boa parte, vamos dizer assim, 2/3 da minha carreira como atleta de fisiculturismo foi me auto-preparando, o que não é nada interessante. Você acha que se você tivesse essa percepção de corpo e um profissional para poder te escutar e te orientar, você teria conseguido mais? Justamente porque a nossa mentalidade, né, ela sempre, e aí falando, né, no caso o atleta, né, eu como atleta, a gente acaba se cobrando demais, não se vendo da forma como a gente realmente está, e aí eu tô falando esteticamente. A gente erra para mais, pelo menos eu errava para mais, fazia mais cardio, tirava mais caloria da dieta. Muitas das vezes a gente, né, pelo menos eu, né, vinha daquela velha escola ali do bodybuilding de, pô, tem que zerar carbo 7 dias. E aí até conversa um pouco com aquele lance que você acabou de contar aí um pouco de você conseguir pegar o mindset do bodybuilding e aplicar em outras áreas da sua vida e provavelmente você ser uma pessoa bem-sucedida. E aí vem uma frase do Muzi, né, que se encaixa com isso, né? Não duvide de uma pessoa que zera carboidratos por 7 dias. E eu já fiz isso. Fatalmente, não foi algo benéfico para a estética corporal, para o fisiculturismo como um todo, mas acho que foi a partir disso que eu fui consolidando um conhecimento que hoje em dia eu consigo, né, como coach, como treinador, orientar as pessoas para não cometer justamente todos esses erros que eu cometi lá atrás por falta de orientação. E olha que interessante, Breno, você citou que a primeira vez que então você chegou num corpo que você olhou para o espelho e falou assim, nossa, tá muito bom, foi através de um livro, e você sabe que comigo também. Mesmo eu tendo alguns orientadores, eu achava que eu seguia dieta, com certeza o erro foi meu, eu não esqueço isso, época de Carlos Tomaiolo fazia consultoria, eu peguei consultoria com ele, eu tenho até hoje, aí tava lá, fazer cardio no final, fazer o treino, tudo perfeita a dieta. Eu que não fazia direito, entendeu? E eu achava que eu fazia. E eu gastava consultoria com isso. Eu ficava, Breno, procurando um profissional, até que eu caí na mão de um profissional que fez eu gastar uns 50 mil reais num ano. Maluco. E aí eu cheguei, olhei pro espelho e falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu peguei um livro de um cara americano e lá, tipo assim, fiz igual você fez, tinha uma engenharia reversa, mas esse livro, ele já era mais direcionado que o cara documentou como ele fez. Entendi. Eu literalmente repeti e eu sofria, mas eu falei, cara, eu vou sofrer, mas eu vou fazer.
Chegou no final, definhado, mas eu olhei pro espelho e falei assim, olha, o percentual de gordura eu nunca tive. É o que Eu muitas só das tenho que vezes pegar agora e acontece. colocar mais uns 20 quilos em cima disso aqui. Mas foi quando eu descobri que eu conseguia fazer coisas e me superar. E foi quando eu falei, cara, isso aqui é bom. Esse sentimento de olhar pro espelho Sim. e sentir. Hoje eu descrevo como prazer, eu tenho até uma experiência com isso, que depois eu quero comentar, mas naquele momento eu olhei pro espelho e eu falei assim, cara, que legal, valeu tudo que eu já passei. Esse sentimento é único. É o sentimento, né? A maioria dos atletas, né, falando por mim, eu nunca pensei em competir e ganhar. Claro que a gente sempre quer ganhar, mas quando você de fato entrega todo o trabalho, falando de dieta, falando de treinamento, você entrega, né, a quantidade de cardio que você precisa fazer durante a semana. Resumindo, quando você faz uma boa preparação e se doa 100%, o ato de você subir no palco, ganhar ou perder, pouco importa, saca? Tipo, é mais o lance de você se olhar no espelho e aí você tá vendo um resultado extraordinário, porque, claro, você seguiu todo o plano. O ato de ganhar ou perder, pouco importa. Eu sempre saí das competições muito bem quanto a isso. Mesmo perdendo, mesmo sendo garfado, mesmo, você estava melhor que aquele cara. Tipo assim, a sensação era sempre boa, porque eu falei, cara, eu fiz 100%, então missão cumprida. E aí tem o outro lado também. Já teve preparações que eu fiz porcamente, furava dieta, e o atleta ele sempre sabe, né? Eu falo, o atleta sabe que perdeu em casa. Exato, exato. E eu lembro direitinho, foi o Campeonato Mineiro. E assim, eu nem estava preparado para ir nesse campeonato, mentalmente falando, mas peguei, fiz inscrição, me preparei porcamente. Porra, furando dieta, comendo japonês e achando que estava ali arrasando. Não, é arroz e salmão. Enfim, e eu lembro de estar no palco com um físico péssimo e essa sensação, e pousando, sacou? Tipo assim, pousando e pensando, eu falei, bicho, fiz tudo errado. E aí eu desci desse palco, né, dessa competição, eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso. Não pelo fato de perder a competição, sei lá, eu nem fui classificado, eu já saí logo de cara. Mas pelo fato desse mal-estar com você mesmo, sacou? De não ter entregado seu 100%, você sai do palco ali e fala, poxa, Uma coisa não é que legal. eu nunca competi, tá, gente? Mas eu era um amante da musculação. Eu falo que eu simulava palco de competição. Claro, não é a mesma coisa, eu entendo isso, tá? Mas eu sofri o meu sofrimento. Ou seja, era o máximo que eu conseguia sempre. E uma das coisas que me ensinou demais a fazer isso, essa questão de me superar, essa questão de eu querer entregar mais. Eu lembro que cada vez que eu ia secar, eu pensava, nossa, eu vou secar até o meu limite aonde eu não aguentar mais. E cada vez que eu fui fazendo, eu fui além, além, além. E à medida que eu fui conquistando certos corpos, né, a gente vai alcançando as nossas Sim, você vai referências. subindo ali um degrauzinho. Exato, e é muito bom essa conquista. E eu falo, a mesma conquista que você tem ali no fisiculturismo te faz pensar, por que eu não vou conquistar as outras coisas da minha Sim, vida? você Transpõe. transpõe, você consegue replicar, né, essa disciplina, essa entrega que você tem ali com qualquer esporte, né, de alto rendimento, você consegue facilmente pegar essa mentalidade e replicar em outras áreas da vida. E que é o principal. Uma das coisas que o Breno comentou que a gente vivenciou muito, gente, é o seguinte: quando você tem ali uma paixão que você gosta demais, a gente coloca muita energia e tempo. Hoje em dia a gente valoriza muito o nosso tempo. O Breno, ele foi uma das únicas pessoas, você sabia disso, né, Breno? Você foi uma das únicas pessoas durante toda a minha jornada, um monte de gente me pedia ajuda, porque eu tava ali desbrabando e eu comecei um pouco antes das pessoas Sim, na pandemia a produzir conteúdo. E eu não esqueço, porque o Breno, quando a gente trocou ideia, eu falei, o Breno, cara, eu tô fazendo isso aqui, e você pegou e enfiou a cara. E foi, você foi a única pessoa que enfiou foi. a cara e até hoje faz. Porque eu conseguia fazer com que as pessoas andassem comigo até certo ponto e depois, não que elas ficassem para trás, mas é porque eu sempre queria mais e eu continuava. E você foi um dos caras que entrou nisso de cabeça e deu sequência. Eu sempre, né, eu comento isso com a minha esposa, eu sempre tive o Danilo, né, como uma referência ali no digital, justamente porque ele começou primeiro. E era numa fase, foi pandemia um pouquinho antes, talvez, Pandemia. né? Que era tudo muito novo, e aí eu ia atrás do Danilo, obviamente, para me orientar. E eu lembro uma vez, cara, eu não esqueço disso. E aí, isso mais recente, né? Comecei ali no digital e etc. Porra, seguindo ali os passos do Danilo, fazendo vídeo. E era muito tímido, né? Para conversar com a câmera, para fazer vídeo. E aí eu lembro de algo que um pouquinho mais à frente já Eu tinha até meus sei o que alunos de é. consultoria online e tudo. Mas ainda, né, competia no fisiculturismo, né? E todo atleta tem, né, aquele
aquela paixão com o físico, de mostrar a evolução e etc. E eu lembro uma vez a gente conversando no telefone, né, o Danilo, ele gosta muito de ligar. Eu odeio ligação, mas o Danilo adora ligação. A gente fica 1 hora, eu começo a trocar o celular de mão porque tá dando cãibra no ombro. Enfim, depois de uma ligação dessa, e aí eu tomei uma lavada, né, via telefone ali, e foi aquilo ali que mudou, né, a minha posição ali no... Como eu me posicionava no digital, justamente porque o Danilo chegou para mim e falou: Breno, eu abro o seu Instagram e eu vejo um atleta de fisiculturismo. Só tem foto sua no palco, fazendo pose. Eu não vejo um treinador, eu não vejo um coach que vai orientar as pessoas quanto a treinamento, etc. Então, muda isso para as pessoas começarem a te ver. E foi justo. E aí, obviamente, se eu fosse um cara orgulhoso, eu ia bater de frente, eu ia falar: pô, não tem nada disso. Mas, como ele já tinha mais experiência, eu falei: cara, deixa eu ver o meu feed. E aí eu rolei a tela. Falei, filha da mãe tem razão. Eu preciso mudar essa postura minha aqui no Instagram. E foi aí que eu comecei, né? Enfim. E é interessante isso, Breno, porque tudo que, na verdade... Era isso que eu estava pensando. Era isso. Tudo, na verdade, que a gente conversa, a gente tem trocas muito elegantes, possamos dizer assim, porque são duas áreas que se conversam, mas o serviço ele é o mesmo ali online. Sim. E tem coisas que eu aprendo com você e vice-versa, e coisas também que eu vou aprendendo com as outras pessoas. E sabe de onde eu aprendi isso? E não esqueço, uma vez um orientador estava contando um caso que ele foi orientar uma menina, e aí ele pegou, e esse orientador é muito sério e tudo mais, ele foi meu orientador durante uma época também, e ele comentou o caso, falou assim, olha, eu abri o Instagram dela, eu rolei e falei com ela, falou assim, olha, esse Instagram seu é um Tinder. Falou com ela, falou assim, Instagram é um Tinder, não é um Instagram profissional, você não está aqui para você poder vender o seu trabalho, você está aqui para você se vender. E aí ele comentou isso comigo, foi quando eu comecei a ter esse referencial, a gente que cria, a gente que está ali em volta, querendo ou não, a gente tinha um objetivo com o Instagram, o meu objetivo antes, eu passei por um período que o meu objetivo era panfletar, era colocar lá a foto minha, assim, e hoje em dia é completamente diferente. Comercial total. E eu fiz essa transição, tanto que tem um ponto interessante, né, porque o meu público hoje em dia é basicamente mulher, 83% do meu público é feminino. E uma das coisas que eu parei de fazer, por exemplo, eu não posto mais fotos sem camisa e posto de corpo, porque eu fico pensando, eu falei assim, cara, a pessoa que está me assistindo aqui, já que nichou tanto, eu estou ali como profissional, não quer ver eu lá. Tudo bem, eu na praia com a minha esposa uma vez ou outra. Sim. E aí, às vezes, eu vejo alguns profissionais mesmo que atendem o mesmo público sem camisa, falando, não tenho nada contra, mas eu penso, olha, estando ali na rede social, né, e eu acredito também que o Breno pensa a mesma coisa que eu, a gente está ali para gerar valor, a gente está ali para poder gerar conhecimento, eu vejo o esforço que você tem para poder gerar vídeos de qualidade e é bom, não é, quando a gente começa a atingir mais pessoas? Não, e mais do que isso, né? Você começa a se ver, né, no seu perfil depois que você liga essa chavinha, e aí você fala, cara, tem muita gente, né? Quando a gente começa ali, a alcançar mais visibilidade, os seguidores eles vão aumentando. Então você mesmo começa a se cobrar no sentido de se questionar, né? O que eu vou postar? Isso aqui, de fato, conversa com o meu público? O que eu estou entregando de valor para essa galera? Isso aqui está alinhado com aquilo que eu quero proporcionar para as pessoas, com aquilo que eu vendo, com o meu nicho? Então, eu acho que esse autoquestionamento é o que vai diferenciar se o cara ele vai conseguir performar bem na área, né, como treinador, como nutricionista ou não, né, se ele vai performar bem no digital. Isso, perfeito. E uma coisa, Breno, que eu quero comentar, gente, o Breno, ele é um atleta completo, e como atleta de fisiculturismo, muitas vezes quem orienta, né, os atletas de fisiculturismo, não é às vezes o nutricionista, não é às vezes o treinador, hoje em dia tem muito nutricionista e treinador ali, mas é uma pessoa que veio da parte prática, é uma pessoa que estudou tanto quanto qualquer profissional que frequentou a faculdade, ou até mais, eu acredito até mais. E hoje em dia acaba que a nossa escola é a mesma. E a gente aprendeu sim a fazer dieta, a gente aprendeu a orientar as pessoas com alguma coisa de treinamento. Claro que à medida que a gente vai estudando e especificando cada vez mais, a gente consegue trazer um trabalho mais robusto. Mas eu queria, Breno, que você contasse para mim essa experiência dessa integração. Por exemplo, hoje eu tenho certeza, você o quê? Você sabe, como orientador completo, o Breno, gente, ele já orientou vários atletas, o Breno, ele sabe fazer orientação nutricional, ele sabe fazer orientação de treino, o que ele torna ele muito mais completo, eu acredito, a gente troca muita ideia com isso. E aquele negócio, Breno, sabendo como a nutrição integra com o treino, sabe qual que é a dor que eu vejo mais? Eu fico pensando, o trabalho do treinador, do personal,
é algo que eu tenho certeza. 70% do trabalho dele, ele entrega, mas ele não tem a resposta adaptativa porque as pessoas têm uma alimentação de não qualidade. Total, total. É aquilo que a gente conversa muito ali no particular, né? Às vezes o nutricionista ele não consegue entregar o resultado para o aluno, para a aluna, justamente porque a parte de treinamento ela tá falha, né? No sentido de, vamos pensar aí, né? O que é um bom treino, né? O bom treino, né? Ele não é só aquele que te leva até a falha, né? Ai, hoje eu fui mulherada, né? Que é o seu público maior. Mulherada vai para academia, muitas das vezes sai com aquela sensação, nossa, hoje o meu personal me matou, estou destruída. Nem sempre, não necessariamente, né? Aquela dor muscular tardia, essa sensação essa percepção, né, subjetiva de esforço alta é sinônimo de bom treino, né? Então vai muito além disso. E eu acho que é justamente essa a maior dificuldade do nutricionista para entregar resultado, né? Não ter ali na cartela, junto, trabalhando em conjunto, bons profissionais que entregam um treino de qualidade, e a mesma dor do treinador, né? Quanto à prescrição de treino, não ter essa parte ali de apoio nutricional com algum profissional que vai orientar bem. Então, precisa-se dos dois, né? Eu gosto de dizer que não tem muito esse lance de porcentagem, né? Quando me perguntam, tá, mas eu acho que é 70% de dieta, né? E 30% a parte de treinamento. Não, eu acho que é 100% tudo. Você precisa entregar 100% na sua dieta, você precisa entregar 100% na parte de treinamento, cardio, descanso e outras variáveis. Acho que é isso. Essa questão de engraçado das pessoas quantificarem, né, de forma suplementar um ou outro. E eu falo com a pessoa, olha, tem gente que treina bem, tem gente que treina muito, faz o cardio, mas a alimentação é horrível. Eu falei, então coloca 100 na alimentação, mantém o resto e vai nivelando. Por quê? É um jogo de conhecimento. Sabe o que eu acho mais interessante, Breno? É que hoje a gente tem um conhecimento de treino e de treino eu como usuário e o quê? De dieta. E eu ali como profissional e vice-versa. Há 2 anos atrás eu sabia menos. Há 4 anos atrás menos. Há 6 anos atrás menos. Há 1 semana atrás. Exato. O tanto que é legal, divertido essa área, que ela é crescente. Você vai fazendo novas assimilações. Às vezes o pessoal vira para mim, a aluna minha, e fala assim, não, porque eu treino bem e tudo mais. Aí eu vejo que não está muito bem encaixado, porque a dieta não responde. Uma das minhas dores, por exemplo, eu vou fazendo a dieta, e geralmente o que todo mundo me busca, por exemplo, hoje em dia, para poder abaixar o percentual, aprender a não engordar. E aí a pessoa está treinando e, de repente, trava. Aí, o que eu faço? Isso aqui Você consegue entregar o resultado até um certo ponto. Isso é algo que eu até parei de fazer. E é algo interessante. Às vezes, Breno, eu só perguntava assim, olha, pega os 2 exercícios que você gosta mais, que você sabe mais, e filma para eu poder ver. O que eu quero ver? Eu não ia querer avaliar a execução, eu quero só avaliar como é que a pessoa treina sem julgar. O nível de treinamento, só que sem uma avaliação profunda. Porque a gente que já tem essa experiência de anos de treinamento, de prática sólida, só de bater o olho a gente já sabe o quão bem essa pessoa treina. E outra coisa, sabe quem não me mandava os vídeos? Quem tinha treinador. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, mas eu pedi só para eu poder ver o exercício que a pessoa gosta. E quando a pessoa tinha treinador, principalmente do interior, eles não me mandavam o vídeo, entendeu? Eu fiquei pensando, né? Porque tanto a área da parte de treinamento quanto da nutrição é muito novo. Sim. Hoje em dia eu vejo que, gente, as 2 áreas, elas são novas. Tão novas que hoje em dia tem dúvidas que elas ficam perpetuando pelo tempo, que são dúvidas básicas. Tem várias perguntas sobre parte... hipertrofia, velho, que é uma área mais escassa de evidência robusta, né, que comprove hipertrofia muscular, né? Hoje a gente tem vários vídeos, né, reels de Instagram, onde você tem gráficos de ativação muscular. A gente não tem nada disso em evidência científica, né? Então até hipertrofia, que é algo bastante conhecido, é escasso de estudo ali para comprovar a eficácia, sacou? Então, eu acho que essa parte de, por que a galera ali não te manda? É justamente porque não tem conhecimento, saca? Sim, eu comecei a perceber o seguinte, é um medo de filmar um exercício e tá errado. Eu falo, Breno, eu tive a experiência de ter um profissional que me orientou durante um tempo, me ajudou a curar uma lesão que eu tinha, que a primeira coisa que ele me ensinou foi, eu reaprendi a movimentar. Eu descobri que eu ia pra academia para poder ficar jogando peso para cima. A grande maioria faz. E aí eu lembro, eu fiquei 2 anos com 4 aulas por semana. Pra você ter uma ideia, eu ia pra aula puto,
porque minha cabeça ficava doendo, de tanto que ele me corrigia, e eu não Tinha pegava carga nem informação pra nada. Ele caramba. falou assim, vamos zerar o jogo todo e vou começar do zero. Eu sei que eu fiquei o primeiro ano, eu não gostava de ir pra academia, mas aí eu comecei a ver que as minhas lesões começaram a ir embora. Aquela dorzinha articular. E começou. foi aonde eu aprendi a movimentar meu corpo. Eu aprendi, na verdade, o quê? Que você contrai para poder o quê? Para fazer uma tensão para empurrar e pronto. E hoje em dia o que eu vejo na academia, como eu tive acesso, eu não nasci sabendo. É um conhecimento que ele não é inato, não é genético. Alguém foi lá, capacitado e me ensinou. E aí eu parei para pensar e às vezes eu olho para o mundo, né? Eu falo, nossa, o bom profissional, a primeira coisa que ele tem que fazer é ensinar a pessoa a movimentar na academia. Total, mano. E aí eu vejo o tanto que é falho na hora que eu vejo os outros profissionais trabalhando. Eu fiquei muitos anos no presencial, né? Trabalhando com professor de sala, como personal trainer. Você dá aula ainda hoje, Breno? Hoje em dia? Eu tenho uma segunda mãe que eu não abandono por nada, então eu dou uma aula presencial, sim. Eu não consigo largar, é a Rose. É uma aluna que eu peguei, ela com histórico de lesão, né? Ela tinha capsulite adesiva no ombro, assim, né? O vulgo ombro congelado, a pessoa que não tem uma mobilidade ali, então ela, para dirigir, ela sentia dor, tinha que parar o carro, então eu fui, estudei o caso dela, não sabia nada, né? Até então. E aí a gente foi trabalhando meses e meses e meses. Hoje ela sarou e tudo mais. E é minha aluna até hoje, né? Inclusive está começando a correr agora, né? Que é uma outra modalidade que você está encantando todo mundo na corrida. Estou introduzindo todo mundo na corrida, bicho. Agora é isso, é o treinamento híbrido. Mas eu tenho ela como presencial, só ela. Ah, bacana. Uma coisa, Breno, hoje em dia, então, falando sobre movimentação, né? Hoje eu vejo que, graças a Deus, que hoje eu movimento bem, porque se eu não tivesse, as minhas lesões iam escalar. O tão importante é para uma pessoa, por exemplo, a minha mãe nunca entrou na academia. E aí ela começou, não, porque eu quero fazer academia. Eu falei assim, mãe, você não vai pra academia. Por quê? Porque você vai chegar lá, você não vai saber pegar os pesos, você não vai saber fazer nada. Você tem que contratar um profissional e tem que ser um profissional bom, que valoriza muito a parte de movimentação e vem muito da escola, né, que vocês escolhem para poder estudar. Conta pra gente um pouquinho, porque tem muita gente, Breno, que não teve esse acesso. Que às vezes vai para academia bem intencionada, assiste um vídeo ali, outro ali, mas nunca teve alguém, igual eu tive, por exemplo, durante 2 anos corrigindo você o tempo todo. É muito difícil. E assim, eu falo isso porque eu fiquei muitos anos, eu ainda tô ali na academia, às vezes eu saio um pouquinho da caverna, que geralmente eu treino lá em casa, né? Hoje que meus treinos estão mais fofos, eu treino em casa, mas às vezes eu tô na academia. Hoje, por exemplo, eu tava na academia. E a quantidade, né, de profissionais que não, por mais que talvez tentem, não conseguem entregar um bom trabalho nesse sentido, é absurda. Então, eu acredito que, sei lá, cara, chutando, né? Não tem dado quantificado disso, mas 95% das pessoas que estão ativas na academia sem acompanhamento profissional, e algumas com acompanhamento profissional, não sabem o que é direcionar estímulo, não sabem o que é uma dominância muscular, não sabem como conectar, né? Como aquele estímulo músculo-mente faz sentido e vai te trazer benefícios futuros, etc. Eu acho que é muito falha essa parte prática, né? E aí culpa, né? De novo, eu assumo essa culpa ali da área de educação física, por justamente na faculdade a gente não ter esse tipo de treinamento, né? A gente aprende isso por estudos próprios, né? Você ali vai buscar conhecimento, vai fazer curso de biomecânica, vai entender como é que funciona o movimento e aí sim você vai para a prática. Então, a grande maioria dos profissionais hoje da área de educação física, eles saem da faculdade sem saber prescrever um bom treino, sacou? Porque não tem essa parte na faculdade. Você aprende ali o básico, você tem várias matérias, mas a parte prática de ensinar, de executar o movimento, eu nunca tive uma aula dessa na faculdade. Uma coisa interessante, Breno, que toda pessoa que me busca, né, a gente hoje em dia, tanto eu quanto você, nós somos referência dentro da área, por quê? Porque a gente fez por onde, eu não tenho receio de falar isso aqui, eu falo que à medida que você dedica a sua vida a algo que você ama, você pode sim assumir um posto, e eu falo isso com você sempre, e a gente tem esse ponto, e é algo interessante, quando uma pessoa me busca, a gente destrincho toda a vida dela ali, e aí eu pergunto para ela, nossa, quem que faz seu treino? Aí muitas vezes ela tem alguém, hoje em dia, graças a Deus, tem uma disseminação desse treino online que, querendo ou não, é melhor do que a pessoa fazer o da cabeça dela. Total. E ela perguntava para mim, Danilo, mas eu preciso de alguém? E aquela pessoa iniciante, seguindo dieta, só movimentando. Eu falei assim, olha, eu quero que você movimente. Deixa eu trabalhar aqui com você, para também você não ser informação demais. E em algum momento, se você evoluir,
Porque aqui já vai ser coisa demais, novidade demais para você, senão vai ser muito para sua cabeça. Eu te dou o Sobrecarrega o ponto. aluno. E aí chega num determinado ponto que eu falo para meus alunos assim, olha, a partir de agora você já alcançou um nível nutricional aonde a sua dieta ela te coloca apta a fazer movimentos com muito mais carga, movimentos com uma recuperação muito mais eficiente. E eu sempre oriento, eu falo assim, olha, agora você precisa de uma orientação. Vamos direcionar essa energia que você está consumindo, né? Perfeito. E é aquele negócio, né, Breno? Qual que é o momento certo para uma pessoa? Vamos pegar quem está iniciando e uma pessoa, por exemplo, esse público meu mesmo, é um público que de 35 anos mais. Como é que ela vai saber se o treino dela é bom ou ruim? Como é que ela se situa perante isso? Bom, eu falei aqui um pouco mais cedo, né? Esse lance de percepção de esforço não que ele seja totalmente descartável, não. A percepção de esforço é uma medida que a gente usa até mesmo para quantificar, né, o quão intenso está um exercício. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação do que é um bom treino, ele começa na parte mental, que é aquele lance de você tá indo para academia de saco cheio, tipo, você pega a sua ficha, você olha para sua ficha e fala, merda, deixa eu ir para academia. E aí você vai. Então, essa energia já é algo que a gente precisa começar a pensar se está sendo ou não um bom treino. Por mais que esse treino chato para essa pessoa seja tecnicamente um bom treino. E é justamente isso que eu faço lá com os meus alunos. Não é porque, por exemplo, né, eu pego ali uma mulher e aí eu vejo ali a análise corporal, faço ali uma quantificação, vejo o que ela precisa trabalhar. A partir disso, eu faço ali a montagem do plano e entrego para ela. Bom, tecnicamente é um treino legal, mas aí ela me retorna falando, Breno, eu odeio hack. Tem como você tirar o hack da minha ficha? E eu já fui o cara que falava, não, o hack ele é bom por isso, por isso e por isso. E aí a gente volta naquele lance do treino excelente, tecnicamente, no papel tá tudo bonitinho, mas a pessoa vai para academia de saco cheio. É um bom treino? Não. Ela não vai entregar um treino bem feito, porque ela tá de saco cheio com aquele treino chato, porque tem exercícios que ela não gosta de fazer e fatalmente ela não vai colher resultado. Então, um bom treino ele começa nesse lance, né? Igual eu falo que claro, né? Tem alunos que eu entrego o treino e ele, por não ter conhecimento, ele não fala nada, ele segue. Mas eu tenho vários alunos que eu faço ali uma discussão, não é nem DR, né? Uma DT, uma discussão de treino. Eu entrego um treino e aí a gente vai ali ajustando. Pô, eu não gosto de agachamento búlgaro no Smith. Pô, então vamos fazer um outro exercício similar. Porque o bom treinador é justamente essa pessoa que consegue, né, solucionar problemas. Eu acho que o treino bom, ele começa nessa parte de você gostar do seu treino, minimamente. Eu não estou falando amar, obviamente, o exercício físico é algo desconfortável. Mas eu acho que pensando ali no macro, essa pessoa ela precisa ter mais pontos de sensação boa com o treino do que uma sensação ruim. Porque senão, no final do dia, ela vai achar que o treino dela é ruim, por mais que ele esteja tecnicamente bem feito, sacou? Perfeito. Uma coisa legal, Breno. O Breno cuidou dos meus treinos durante muito tempo. Eu que tô safado e Eu sei como é que eu é tô isso. repetindo as fichas do Breno, mas eu falei com ele que eu gosto de me comprometer bastante, então a gente vai retomar isso em breve. Mas uma coisa, Breno, que você faz que é muito interessante é que o seu treino ele é divertido de ser feito, porque sempre tem uma técnica. Eu acredito muito que essa escola que você teve do fisiculturismo, eu sei que você teve vários bons orientadores. Sim. E sempre que eu pegava a sua ficha, eu não sou aquela pessoa que reclamava, eu pegava e fazia, eu só reclamava não, eu falava, nossa, Breno, esse exercício aqui tá pegando alguma lesão minha e você trocava, mas todas as fichas que você fez pra mim, elas sempre eram divertidas de serem feitas, sempre tinha uma novidade. Eu gosto pra caramba, né, de trabalhar com métodos de treinamento, que eu acho que é algo que não só na parte de hipertrofia entrega muito, mas é algo que deixa o treino mais dinâmico, não fica aquela coisa chata do 3 de 8 a 10, 3 de 8 a 12. Então, e aí, né, eu também gosto de combinar estímulos tensionais, estímulos metabólicos. Então, o treino eu faço meio que, por mais que eu tenha ali toda essa parte de periodização, né, que é programar o treino a longo prazo, saber o que o aluno vai fazer no mês inicial e provavelmente daqui a 3 meses, mas eu tento entregar, né, dentro da ficha propriamente dita,
combinar estímulos, sacou? Estímulos tensionais, onde ele vai fazer mais força, estímulos mais metabólicos, onde ele vai ter aquela percepção de que o músculo está queimando porque as repetições estão mais altas. E aí, no final do treino, quando esse aluno ele já está ali com a fadiga instaurada, ele já está de saco cheio, a energia já caiu, eu coloco um método de treino algo que vai otimizar o tempo e que ainda assim ele vai conseguir performar bem, porque é algo rápido, entendeu? Então eu gosto de fazer essa salada de fruta, mas claro, né, baseado ali sob a ótica da biomecânica, não sai colocando qualquer coisa lá de qualquer jeito. É muito legal, Breno, ver você falando, porque é o que eu faço ali na nutrição. Eu falo que o nosso know-how é olhar assim uma visão. Eu falo que a visão nossa de mundo é diferente. E eu vejo que você faz isso, eu vejo nos detalhes. A gente que trabalha com amor, e quando eu falo amor, gente, é para poder dar atenção. É para poder, eu te garanto, tem uma coisa, Breno, que eu tenho certeza que você faz. Todos os treinos que você faz são documentos. São documentos que você olha para ele e fala assim, nossa, tá muito bom isso aqui. E a gente já conversou sobre isso. Por quê? Porque a gente consegue fazer progressão, a gente vê o que vai ser bom, a gente avalia variável demais. E eu percebo, sabe o quê? Quanto mais tempo passa de eu trabalhar, mais eu consigo fazer. Eu fico pensando, por que as pessoas conseguem seguir a dieta que eu faço? E aí, outro dia eu te descobri, sabe por quê? Porque eu faço a dieta, no meio do caminho que eu tô fazendo a dieta, eu já coloco um conhecimento, já coloco outro. A construção da dieta como um todo, elas são microconstruções e eu faço progressões e eu já mudo o que pode dar errado. E aí, no final, fica uma obra de arte. Eu falo, é uma obra de arte o que você faz com o treino. Sim. Cara, eu até comento com os alunos, quando eles reclamam de algum treino, de algum exercício específico, né? Eu não prescrevo nada que eu nunca tenha feito. Então, eu sei também, né? O que eu preciso entender, né? O que esse aluno ele precisa fazer, né, na parte prática ali. Eu tento entender as limitações, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, e aí a partir disso eu vou ali para a montagem de treino. E claro, né, que às vezes nem tudo vai agradar o aluno, né, principalmente aquelas pessoas que não gostam de treinar. E aí entra essa parte nossa didática de ensinar, de explicar o porquê. E aí eu reforço, eu falo, tudo que tá aí, eu já testei, eu sei que é chato pra caramba fazer o muscle round, mas eu sei que é chato. Eu amo fazer ele. Pois eu também. ele me deixa cheio. Quando é em máquinas e etc, você acaba rápido, a sério. Eu sei que é chato montar uma barra de elevação pélvica, mas biomecanicamente é o exercício mais natural do seu corpo, é que você treine na elevação pélvica com barra, é chato, mas tem uma máquina, então deixa eu ver essa máquina, deixa eu ver a biomecânica, porque a grande maioria das máquinas de elevação pélvica são uma merda. Então, não, essa máquina tá ok, não, essa máquina tá ruim, faz na barra. Ah, Breno, não vou fazer. Tranquilo, então faz, mas eu tento explicar, porque às vezes eu não gosto, não quero fazer, ele é facilmente quebrado quando a pessoa começa a entender o porquê. Então, tudo aquilo que faz sentido, você tende a fazer mais bem feito. Você fala, pô, isso aqui funciona. Pô, não come pizza, Breno, porque senão você vai engordar. Por quê? Porque tem X calorias. Olha o arroz, ele tem menos. Ah, então beleza, então eu não vou comer pizza. Então, a mesma coisa do treino. Quando eu começo a explicar o porquê dessas coisas, o porquê desse exercício, a pessoa vai, entendi. Então, eu preciso, né, de glúteo máximo, eu preciso ter o glúteo mais projetado. Então, por isso que a elevação pélvica é tão importante. E a minha da academia, ela pega mais o posterior do que o glúteo. Tá, eu vou montar a barra. É meio que isso. Essa questão, né, Breno? A gente explicar as situações. Eu falo que existem várias vias que nós, como orientadores, acessamos para poder fazer com que a pessoa ela enxergue o mundo da maneira que a gente enxerga. E uma das vias que eu tenho para pessoas que têm ali um grau de conscientização maior, que hoje em dia são quase todos os nossos alunos, Sim. que é justamente explicar para ele o porquê. Principalmente mulher. Eu já descobri o seguinte, se você pegar uma mulher e jogar as coisas, cara, ela não vai fazer tão bem. Não. Aí sabe o que eu faço? Eu pego e falo assim, não, porque olha só, por conta desse motivo, eu fiz isso. Mulher mais detalhista, né? Sim, e aí no final das contas, fica inevitável ela não fazer. Sim. E aí ela se sente incoerente se ela não fizer, Total. porque ela sabe que ela não Por ela mesma. Ela não vai aproveitar tão bem, que ela vai estar fazendo, entre aspas, incompleto, e aí ela vai lá e faz tudo. Poderia estar sendo melhor. Exato, mas com mais recompensa. Total. E uma coisa, Breno, que você comentou, né, essa questão da teoria e da prática. Eu sou a pessoa que
Eu defino exatamente dessa maneira. Se eu não tivesse a prática, eu nunca seria o profissional que eu sou. E se eu não tivesse a teoria, também não. Se eu tivesse só a teoria, eu falo que a gente não aprende a nadar lendo como nadar. Total. E que hoje, essa união, não gosto de atacar nenhum profissional, mas é impossível um profissional que só praticou e não estudou, ou que só estudou e não praticou, Eu concordo. ser tão completo como uma pessoa que fez os dois. Hoje em dia, essa teoria e a prática, eu sei que está na raiz ali, ó, sua. Sim. Quão importante é essa questão? Eu acho que é justamente pelo... Precisa, né, de ter essa união, pelo motivo que a gente estava conversando anteriormente, aquele lance do aluno ser questionado e você conseguir apresentar ali alguma resposta que faça sentido para esse aluno. Então, quando você tem um profissional, né, que prescreve treino e que não treina, e eu nem estou falando de shape, né, eu estou só falando daquele cara, porque ter shape não é obrigação de nenhum treinador, mas treinar, na minha visão, é obrigação. Ele não precisa ter um físico legal, mas, claro, né, ele não precisa também ser um cara, né, obeso, sedentário, ele precisa praticar, ele precisa vivenciar justamente por aquilo. Ele vai conseguir, através da vivência e prática dele, apresentar argumentos que você só tem através da prática, como eu disse lá no início. Estudos sobre hipertrofia, por exemplo, né, só para exemplificar para a galera entender do que eu estou falando, não existe nenhum estudo que comprova hipertrofia do latíssimo do dorso. A gente não tem estudo falando que tal exercício... O que é o latíssimo do dorso? É a musculatura das costas, né? O grande dorsal. Então, assim, a gente é muito escasso de base teórica. Então, como que você vai apresentar argumentos sólidos a ponto de convencer o aluno de que aquele exercício é bom para ele, que ele deve seguir aquela periodização, se você não pratica? Entendeu? Então, eu acho que a importância real ela se faz nesse sentido, de você sentir na pele o que o aluno está passando, para você ter o mínimo de noção na hora de prescrever, sacou? Te dá mais sensibilidade, né, Breno? Te dá mais sensibilidade. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, cara, à medida eu sei que você pensa a mesma coisa do treinamento, a minha vida é muito melhor porque eu sigo dieta. A minha vida é mais organizada porque eu sigo dieta. Tudo é melhor que eu sigo dieta. E eu, como um profissional que sou responsável por cuidar dessa parte... Eu falo assim, gente, é irreal eu falar que uma coisa é tão boa, que vai te fazer tão bem, se logo eu, que sou o protagonista principal da minha história, não usufruo de todo o conhecimento que eu tenho. Sim. Alguma coisa está errada. Até entrando um pouquinho nessa sua área, né, o lance de, hoje em dia eu não compito mais, né, então talvez não faria sentido eu pesar minhas refeições, mas é aquilo que você falou, né, eu acho que o lance de você pesar os alimentos te dá até uma calma durante o dia. Você sabe a hora que você vai sentir fome, porque você sabe a quantidade que você comeu. Então, você consegue controlar melhor o seu dia. Entendeu? Sim, aquela previsibilidade, né? Eu teve uma época, Breno, que eu falei, a gente viveu Esses hábitos, por exemplo, não consigo largar. Não tem como. Teve uma vez, Breno, que eu falei assim, cara, eu não quero mais crescer, já tô satisfeito, eu vou viver de boas escolhas. E aí, beleza, eu decidi viver de boas escolhas, Breno. Sim. Eu demorei a perceber que eu estava engordando. Na hora que eu olhei para o espelho um dia, eu olhei e eu falei assim, gente, que barriga é essa? Meu umbigo tava fundo, de rosquinha. Eu sei que eu peguei a dobra assim, eu falei assim, gente do céu, a boa escolha tá me levando pro buraco. Saudável. Não, eu tava na safadeza, eu nem tava vendo. Aí sabe o que eu fiz? Eu sentei lá, fingi que eu era o meu aluno, peguei a dieta e falei assim, tá aqui. E todas as vezes, Breno, que hoje em dia eu fico um pouquinho bambo, eu começo a engordar. É fato. Se eu não tiver uma dieta colada na geladeira, feita por algum motivo, por eu ter que cumprir isso... Esse estímulo visual muda tudo. Muda. Né? É que eu fico na safadeza. E assim, cara, às vezes, tipo, né, não sei, mas pelo menos comigo, e eu acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo e escutando a gente, você chega ali, vamos supor, a gente nessa idade, né, 35, 40 mais, por aí, você começa a trabalhar mais sentado, você começa a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, o que te permite comer coisas que talvez antigamente você não comia. Você trabalha mais, aí, como consequência disso, às vezes você se proporciona momentos de lazer que estão relacionados à comida. Então, às vezes, o seu gasto energético ali, véio, ele despencou e você não percebeu. Às vezes a sua alimentação ela até está um pouco controlada, mas a sua rotina hoje em dia, e o que a grande maioria das pessoas que está nessa transição, 35, 40 anos, elas não observam, né? Muita gente às vezes culpa o metabolismo e não tem essa noção de que a vida mudou e junto disso precisam vir outras mudanças, da parte de alimentação, ter o cuidado de pesar os alimentos, da parte de treinamento. Ah, mas eu sempre treinei sozinho, não sei o quê. Beleza, mas
a sua vida mudou. Você com 20 anos de idade, você pode se machucar, com uma semana você recuperou. Você com 35, você com 40 anos, uma lesão às vezes vai te tirar da academia durante um mês. Entendeu? Eu tenho pavor de lesão. Hoje em dia eu aprendi, por exemplo, que alguns exercícios de ombro, o meu ombro sempre foi maior, sempre foi forte. Às vezes o pessoal perguntava assim, qual exercício bom de ombro? Eu falei assim, cara, eu sopro o meu ombro e ele cresce, entendeu? Não tem jeito. E aí eu percebi que pelo fato do meu ombro ser bom e claro, a gente tem mais força, todas as minhas lesões são relacionadas ao ombro. Por quê? Porque eu pegava peso a mais. E uma das coisas que eu percebo hoje em dia é essa questão do estímulo, né? Que não depende só da carga. Não. Depende dessa questão. O que você pode me falar para o pessoal sempre compreender, para aquelas pessoas que estão ali na academia, que como que a gente faz para a gente poder ter uma noção de qual estímulo tá bom? Como é que funciona um pouquinho para aquela pessoa entender, por exemplo, que nunca teve um treino com tanto valor agregado, qual que é a diferença que faz para a pessoa? Engraçado que eu estava comentando isso com um aluno meu hoje, o Arthur. É um aluno que é aquilo que a gente falou lá no início, quando você visualiza uma pessoa, você fala, pô, essa pessoa tem potencial. É um aluno que eu converso praticamente diariamente. Hoje ele faz a parte de treinamento comigo, agora está ali se preparando para uma maratona também do ano que vem. E eu comentando com ele, né, que agora eu fiz uma mudança ali dos treinos dele, ele mandou uma mensagem hoje, um pouquinho antes de vir pra cá. Ele, pô, Brenão, agora tá top, velho, 5-9 aqui, o treino tá espancando e tudo mais. Eu falei, cara, aí eu perguntei, mas o... Ele falou, primeiro ele falou, não, o treino mudou, tá legal demais. Eu falei, o que mudou especificamente? Ele, a faixa de repetições, 5-9, não tem paradinha embaixo, não tem paradinha em cima, não tem isometria. Falei, entendi, mano, é porque tem alguns exercícios que eu coloquei um estímulo mais tensional, a gente já veio ali trabalhando tempo sob tensão durante muito tempo, então agora eu mudei um pouquinho. Não porque ele me pediu, porque é aquele cara meio que soldado, segue tudo, mas eu falei, eu acho que tá na hora disso. E, pô, fugi da pergunta, o que é? O lance da carga, é a percepção de esforço. Bom, e aí eu falei com esse aluno, eu falei, cara, se eu tivesse no leito de morte e alguém me perguntasse, Breno, em relação à parte de treinamento, se você pudesse deixar apenas uma frase, um conhecimento, o que você ia deixar? E aí eu respondi para ele justamente isso. Falei, cara, se me perguntasse isso, eu ia falar tempo sob tensão. Valorize o tempo sob tensão muito mais do que o peso que você coloca, aquela anilha a mais que você coloca em qualquer exercício. E aí, para quem está se perguntando o que é o tempo sob tensão, é justamente, vamos pegar um exercício para ficar ainda mais claro essa exemplificação, rosca direta, movimento ali de bíceps, simples. O tempo sob tensão é quanto tempo o seu bíceps fica durante aquele movimento, né? Resistindo a uma sobrecarga externa, no caso o halter, barra ou qualquer que seja o implemento. Então, o que eu estava querendo dizer para ele é, mais importante do que a carga em si, é o quanto tempo o seu músculo está sofrendo alguma influência externa dessa carga. É o quanto tempo dura uma repetição. Então, acho que para mim, né? E obviamente tem estudos científicos que respaldam isso. Tempo sob tensão é uma das variáveis mais importantes no sentido de ter hipertrofia, sacou? Perfeito. Para mim, muito mais do que carga. E hoje em dia, aproveitando, Breno, que a gente entrou um pouquinho nessa parte, eu escuto muito sobre, Danilo, o que é melhor? E às vezes eu não sei responder, eu falo assim, faz o que o seu treinador mandou. E a pessoa não tem treinador, ela tem uma plataforma, alguma coisa. E a pessoa fala muito sobre treino metabólico e treino tensional, treino para secar, treino para crescer. Aí as pessoas me perguntam e eu realmente não sei, eu mantenho dentro do meu grau de competência e eu falo com a pessoa, falo assim, olha, eu só preciso que você movimente nesse primeiro momento. Como é que funciona essa divisão? Então, até um pouco tempo, não sei quais são as pautas que estão em alta hoje, né? Sempre tem alguma coisa na educação física ali que está meio que polêmica, né? Esse lance de treino metabólico e tensional até que passou um pouquinho, já não se fala tanto disso. Mas é muito simples, assim, vamos conceituar de uma maneira simples, né? O treino metabólico é aquele que envolve um maior esforço, aí tem a parte de via energética, que eu não vou entrar aqui muito nisso, mas é aquele que tem mais repetições do que carga, sacou? De um jeito bem, bem chulo. E o treino tensional é aquele que você coloca mais carga do que repetições. Então, para exemplificar, né, a gente tem lá num treino o exercício de leg press, onde eu prescrevo 3 séries de 5-9 repetições. Pô, a gente consegue classificar esse treino como um treino tensional, justamente porque ele tem uma faixa de repetições reduzida. Agora, se eu quero promover um estímulo mais metabólico, e aí, de novo, né, envolve outra via de energia,
Aí eu prescrevo repetições mais altas, 12 a 15, 15 a 20, 20 a talvez até 30 repetições. E aí, claro, né, entra aquela parte ali do princípio da especificidade, né? Por que você está prescrevendo isso e para quem? Enfim, eu acho que é isso. Perfeito, ótimo. E uma coisa, desses 2 treinos, né? Um, então, ali você tem o peso, mais carga mais e outro... E questão de queima de gordura? Tem algum que... Se a gente for pensar o seguinte, olha, uma pessoa entrou numa consultoria e ela tá aprendendo a se alimentar e ela quer abaixar o percentual de gordura dela. Ela iria para qual? Bom, a primeira coisa é avaliar o nível de treinamento. Tá, vamos pensar que é um indivíduo intermediário, tem uma vivência boa ali na parte da musculação, mas ele está obeso, ele é um indivíduo obeso e está buscando emagrecimento. Qual treino eu prescreveria para essa pessoa? Bom, se ela já está treinando e não está parada, eu optaria por um estímulo mais tensional. E aí muita gente vai falar, caralho, mas como assim? É melhor fazer mais repetições, metabólico, vai queimar mais. Não. Muitas das vezes, o estímulo mais tensional, trabalhar com mais carga, ele gera um gasto calórico mais alto, entendeu? Uhum. Então, por conta desse gasto calórico mais alto, a gente pode colher mais benefícios no sentido de emagrecimento. Mas, voltando, se não é um indivíduo que não tem uma experiência vasta ali no campo da musculação, um indivíduo iniciante, com sobrepeso, obeso, com problema cardíaco, eu faria um treino mais básico possível, né, com aquela faixa de repetições mais abertas, né, entre 8 a 15 repetições, e a partir disso eu ia colhendo resposta para depois eu conseguir evoluir. Não vou pegar um indivíduo iniciante e colocar ele para fazer 5 a 9 com uma carga absurda. Perfeito. Uma coisa, Breno, que dentro do meu ecossistema eu bato muito na tecla, eu falo que as pessoas chegam até a gente com muitos conceitos. E nem digo nem preconceitos, são conceitos que ela aprendeu ao longo da vida. E um dos primeiros conceitos que eu tento cortar, e principalmente na venda eu já faço. A pessoa fala assim, não, Danilo, mas eu não vou trocar minha dieta de 4 em 4 semanas? Eu falei, olha, a dieta que eu faço ela é feita para poder ser seguida por 8 semanas, eu vario bastante, e na parte técnica, em 8 semanas, dá para você poder colher muito resultado. Que trocar com 4 é justamente no momento onde você está aprendendo, você segue com previsibilidade de uma forma muito tranquila a sua dieta, o que? As coisas acontecem. E aí eu trabalho muito a parte de comportamento e também para a pessoa poder ser mais assertiva na dieta. Com o treino também é a mesma coisa? Total. Assim, o que a base científica nos traz? Que até entre 4 a 6 semanas pode-se fazer algum ajuste no treinamento. E aí esse ajuste não precisa ser mudar o treino todo. Eu posso simplesmente, da mesma forma que talvez você faça ali na parte de dieta com as meninas, trocar um alimento, subir um carboidrato, colocar um carboidrato pré-treino, colocar um whey no pós-treino, pequenos ajustes, ajustes finos. Então, entre 4 a 6 semanas, cabe-se algum ajuste. É regra? Não. Pode ser que eu siga com esse treino inalterado, o que poucas vezes eu faço, porque a grande maioria dos meus alunos, eu acho que a grande maioria dos seus pacientes, das suas alunas, não são aquelas pessoas que, assim como nós, são soldados que amam treinar, que não estão nem aí se zerar carbo. Então, Breno, eu gosto de gerar essa percepção de que o treino mudou. Então, mesmo sem uma real necessidade, eu gosto de mudar alguns exercícios. Por mais que, em termos biomecânicos, não mudou muita coisa, sacou? Vamos exemplificar. Às vezes a pessoa estava fazendo um leg press, e aí, Breno, 4 semanas, vamos ajustar o treino. Se eu devolvo um treino com o mesmo leg press, com os mesmos exercícios, a percepção que a pessoa tem é que, eu estou pagando esse cara à toa. Ele não mudou nada. Por mais que isso faça sentido e eu consiga explicar para ela que faz sentido, é agora que você vai romper, que é agora que você vai evoluir fazendo mais umas 2 semanas. Eu ainda assim gosto de trocar esse leg press por, quem sabe, um agachamento no Smith. Que biomecânica a gente está trabalhando articulação do joelho, articulação do quadril, quadríceps e de glúteo. São exercícios que se conversam entre si, então eu faço esses ajustes. Mas tem alunos que eu também não faço nada, alunos que já estão comigo há mais tempo. Hoje mesmo eu entreguei o treino, ela, Breno, você acho que não salvou no aplicativo o treino. Eu falei, não é possível. E eu estava fazendo tanto de coisa ao mesmo tempo, agora, antes de vir. Eu falei, não, salvou. Ela, não, Breno, não salvou, o treino tá igual. Aí eu abri e falei,
Não tá igual, Valério, o treino tá diferente. É porque eu fiz ajustes finos. E já é uma aluna avançada, mas que ela tá ali acostumada a grandes mudanças. E nem sempre eu faço isso. Uma coisa interessante, né, Breno? Essa percepção do nosso trabalho, uma vez que a gente olha para uma pessoa, a gente tem um zoom out e a gente classifica essa pessoa dentro do espectro, não só do conhecimento, mas como execução, aonde ela está, o que pode ser feito para ela poder evoluir perante o que ela deseja. Então é uma jornada. A gente, como orientador, a gente tem esse zoom out. Total. E muitas vezes, é o que o Breno falou, eu já passei, Breno, muita angústia de olhar para a dieta da pessoa, e na época eu trocava de 4 em 4 semanas, e falar assim, gente, o certo é eu não trocar nada. O certo é eu não trocar nada. E eu ficava indignado, eu falei assim, o certo é eu não trocar nada. E essa pessoa, agora que ela tá conseguindo seguir essa dieta, mas eu tinha que trocar. Eu brinco que era o 6 por meia dúzia. E eu vou te falar, no longo prazo, Breno, na hora que eu trocava, a pessoa que estava começando a conseguir seguir a dieta dela, na hora que eu trocava, às vezes acontecia, não, Danilo, mas você tirou essa refeição, eu gosto dessa refeição. Aí, beleza, eu coloquei no relatório qual refeição você gosta, qual você não gosta, isso, isso, isso. Aí, sabe o que me salvou? Em determinado momento, aí eu tive que adotar uma postura diferente. Eu falo, cara, eu como seu orientador, o certo é você fazer isso, pode fazer que vai dar resultado. Como eu sabia que a pessoa ia ter resultado, e eu fazia, ó, a pessoa que eu sabia que ia ter resultado, eu trocava uma coisa em outra, variava as opções, falava assim, vai seguir desse jeito. A pessoa questionava, falava assim, você vai seguir desse jeito, porque eu sabia que ele ia ter resultado. Já algumas pessoas que o certo não era trocar nada, mas eu sabia que ela não seguia tanto, que corria o risco dela ter só um pequeno resultado e ela ficar angustiada, eu trocava um monte de coisa. Entendeu? E então, hoje, uma coisa que eu fiz é isso. Eu explico. Eu falo Mas assim, geralmente, te interrompendo, geralmente essas pessoas que te dão esse trabalho e você fica incomodado em fazer ajustes, não são pessoas que ficam com você por muito tempo. Pelo menos comigo não é assim. Porque são pessoas que elas... Às vezes, não é a dieta que você vai entregar, não é um treino, mas elas precisam mudar mais a cabeça, sacou? Então, por mais que você faça diversos ajustes, essa pessoa, a longo prazo, vamos dizer assim, nem a média, a longo prazo, ela tende a ficar no meio do caminho. Uma coisa legal, Breno, que você comentou, por exemplo, hoje em dia, de novo, o serviço que a gente faz é um serviço diferenciado. Eu sei porque eu tenho contato com vários coaches do Brasil inteiro, fora também. Eu e o Breno, a gente já fez um trabalho muito interessante, né, Breno? De mapeamento, porque a gente partiu do pressuposto que a gente sabe pouco. E aí a gente contratava profissionais para poder orientar a gente. Quase a gente fizemos destrinchava, né? A gente destrinchava tudo, engenharia reversa em tudo. E hoje em dia... Eu era o rato de laboratório. Colocava a prova ali. Vou agora até colocar. O que acontece, gente? Ter orientação é algo mágico. Por quê? Porque a pessoa te olha... Primeiro, ela tem que te olhar e para ela não pode ser novidade. Um bom orientador, ele te olha, ele já fez isso várias vezes. Para ele não é novidade. Ele vai conseguir colocar a individualidade dentro do seu planejamento, mas ele sabe o que ele está fazendo. E dentro do fisiculturismo é o ponto. Viu o Breno de uma maneira, o que o Breno precisa para poder melhorar? E eu, durante um tempo, eu tive orientadores, né, dentro do mundo do fisiculturismo, só que chegou num ponto que eu falei, cara, e olha que eu sou esforçado, mas eu não conseguia mais. E foi quando a gente falou assim, olha, Breno, eu não consigo mais, mas é uma via de acesso, porque é muito interessante isso, né, Breno? O Breno é um excelente profissional, a gente estuda pra caramba, mas a gente teve uma coisa, Breno. A gente teve acesso. Pra caramba. A gente teve acesso a informações que nem se a pessoa quiser pagar. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu quero pagar para ter esse conhecimento. Não vai ter. Por quê? Vai ter que submeter e vai ter que conquistar aquele conhecimento. E a gente fez muito isso, né? Fizemos pra caramba. Já que você começou a contar, né, a gente... Pô, eu passei na mão de alguns coaches. O último a gente quase fechou, né? Eu não sei o que ia dar. Mas a gente fazia justamente isso, né? Eu era ali o ratinho de laboratório que colocava tudo em prática e eu compartilhava toda essa parte de teoria, né, na elaboração de dieta, finalização, estratégia de treino, muita coisa, né, da parte de treinamento eu aprendi com os antigos coaches, com o Mr. Size, etc. A parte de farmacologia, a parte de dieta, né, a gente destrinchava, né, fazia essa famosa engenharia reversa do que esses coaches aplicavam em mim, eu compartilhava com o Danilo, a gente trocava uma ideia e isso tudo, né, bicho, vai agregando ali pra gente conseguir, né, pegar um pouquinho desse conhecimento aqui e aplicar ali naquele aluno em alguma variável, uma finalização para a pessoa ir para a praia. Pô, quero ir um pouco mais seca, quero desidratar, né? Toda essa bagagem que a gente tem lá de trás ajuda pra caramba. Ajuda muito. E o que eu vejo que muitos profissionais hoje em dia, bons profissionais, eu falo, cara, você não é melhor porque você não tem acesso à informação que eu já tive.
E hoje em dia eu te garanto, muitos profissionais hoje em dia buscam o seu trabalho, né? A gente já comentou sobre isso. Hoje em dia, cada Sim. vez mais, e principalmente depois que eu comecei a montar a equipe, eu acho que eu recebo umas 5 mensagens de nutricionistas todas as semanas perguntando se não tem espaço na equipe, se eu não dou orientação. É. Com você é a mesma coisa? Cara, eu tô com um projeto aí, e aí aproveitar essa oportunidade, puxar a orelha do meu sócio, que é um cara enrolado. Mentira, ele é bom de serviço pra caramba, mas ele tá muito atarefado. Eu tenho um projeto, assim, é um sonho meu, igual competir antigamente. E é justamente trabalhar nessa parte de ensinar o profissional de educação física a fazer essa transição do presencial para o digital. Esse é um sonho e eu vou realizar esse sonho. Eu estou com um curso e já com aulas gravadas, que tem toda essa parte. Montei recentemente um Instagram, até mesmo para começar ali a movimentar a esquentar essa chama ali para a gente lançar esse curso. E é algo que eu quero fazer bastante, que eu não tive ninguém para fazer isso. Né? Não teve ninguém para me ensinar essa transição. Tinha você ali, né, me ensinando, porra, faz um vídeo assim, começa a mudar assado. Mas hoje em dia até tem, né, mas tem poucos. E eu fiz todo esse trajeto, né, do presencial ao digital. Como você se posiciona no Instagram, né? O que você precisa ter de conhecimento técnico para fazer uma boa prescrição de treino? O que você precisa conhecer ali do seu aluno para você conseguir manter essa pessoa sendo recorrente na sua consultoria? Como se posicionar, como, né, hoje em dia está em alta para caramba, utilizar inteligência artificial a fim de otimizar a sua produção, a sua entrega no trabalho. Então, eu tenho esse projeto, né, não sei quando vai ser lançado, mas é algo que com certeza eu vou entregar algo de qualidade, tanto na parte de teoria, né, de biomecânica, que é a parte que eu mais estudo, quanto essa parte prática também, né, que não fiz nenhum curso, não tem nenhum conhecimento teórico, foi tudo ali teste e erro, que é esse lance de vídeo viral, de utilização de inteligência artificial, o marketing como todo e como se posicionar no Instagram. É esse... Pô, não tem um nome específico, mas eu chamo de personal digital. Provavelmente vai ser o nome do curso que eu vou lançar para a galera da área. Perfeito. Essa questão, né? A gente vai agregando tanto conhecimento, né, Breno? Tanto conhecimento e, com certeza, um dos pontos que eu falo para todo mundo é muitos dos meus conhecimentos e assimilações que geraram novas interações com o estudo vieram da parte prática e vieram da parte das orientações que eu tive. Tanto que o conselho, as pessoas às vezes me perguntam: Danilo, eu vou começar a nutrição, o que eu faço? Eu falo assim: olha, se você vai começar a nutrição, você vai fazer o seguinte: você vai prometer a si mesmo que você vai passar os próximos 5 anos sendo orientado, evoluindo e e vivenciando o melhor que tem para a nutrição. Porque eu te garanto, você formará um profissional totalmente diferenciado, o que, se a pessoa quiser ter, ela vai ter que percorrer o caminho que você teve. Esse conselho ele é seguido por pouquíssimas pessoas, porque dá trabalho, né? Acaba que você vai ter que abrir mão de bastante coisa, mas é um conhecimento único. E o legal, gente, é que, por exemplo, assim como eu, assim como o Breno, quando a gente fala que a gente teve acesso à informação, vamos supor que você tem uma informação de qualidade, só que para você poder ter acesso a ela, você vai ter que seguir uma dieta, depois outra dieta, você vai ter que ter sua evolução. A pessoa do seu orientador vai ter que ver aquela evolução para poder depois te passar um conhecimento, porque o conhecimento ele é passado por etapas. Igual na escola. Você Exato. não começa no ensino médio, é um ensino fundamental e depois você vai para o médio. Então fica aí a dica, ó. Você que é personal, você que gosta do que faz e muitas vezes não está no mundo do fisiculturismo, porque a releitura do que eu faço hoje, Breno, dentro do meu trabalho, veio toda do fisiculturismo. O que eu fiz? Eu expliquei o fisiculturismo na parte fisiológica, na parte bioquímica, na parte, até mesmo eu incluo muito hoje em dia na parte de comportamento, que aí vem da área da psicologia, que é da minha esposa. E eu falo, cara, eu sei explicar isso aqui, mas isso aqui tem que ser feito de uma maneira diferente para as outras pessoas. Falando em diferente, Breno, eu falo que os meus primeiros alunos eram todos homens que usavam hormônio. E assim, era o público, eu nem atendia mulher. Eu falei assim, não vou atender mulher. Eu lembro que a primeira mulher que eu fui atender, ela falou assim, não, você vai me atender. Eu falei assim, eu não vou te atender. Ela falou assim, você vai me atender, lá da academia. Aí eu falei, então tudo bem. Boa. Então, hoje em dia, por exemplo, você atende as pessoas, quem está de fora do meu ecossistema, as pessoas falam assim, não, lá no Danilo todo mundo usa alguma coisa. E por incrível que pareça, hoje em dia, a maioria não usa. Cara, já não sei nem se é essa a pergunta, não te deixei finalizar. Mas falando em relação a quem são o percentual mais alto dos meus clientes, são naturais. A grande maioria é homem, apesar de que eu gosto de trabalhar com mulher pra caramba, justamente porque elas são detalhistas. E aí, né,
Metódicas, né? Metódica, e eu tenho, né, igual a você, essa síndrome do professor. Então, quando eu pego, a gente tem várias alunas em comum. A Bia, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Aquela pessoa que te faz, quando você não tem a resposta, você tem que buscar, e aí ela tá ali te fazendo relembrar algo que tá ali adormecido, porque ela busca entender o porquê das coisas. Mas eu mesmo, eu não tenho, a grande maioria dos meus alunos são alunos naturais, a grande maioria é homem, tem o percentual de, sei lá, acho que 60 homem e 40 mulher, mas são naturais, eu não trabalho com, eu não busco essa galera de competição, de fisiculturismo, por mais que a gente tenha falado muito tempo disso, não é o meu público-alvo, saca? Nem nem pessoalmente e nem profissionalmente, sacou? Não é o que eu quero como Breno e nem como profissional. Perfeito. Porque é uma galera que dá trabalho pra caramba. Eu prefiro pegar aquela pessoa que não sabe como treinar, que não sabe nada sobre treinamento, nunca vivenciou um método, nunca teve um treino que gostava de fazer de fato. Eu prefiro pegar essa pessoa, começar a mostrar, apresentar a musculação de uma maneira que ela fala, pô, velho, isso aqui é legal. É uma escola, né? E aí lá na frente, igual essa semana, né, tive ali um feedback da mãe de um aluno meu, falou, pô, Breno, agora sim eu tô conseguindo evoluir, o meu físico tá mudando, os exercícios eu tô conseguindo aumentar as plaquinhas. Eu acho isso aí muito mais gratificante do que, sei lá, colocar um atleta no palco. Já fiz isso? Já, mas hoje em dia não é o que eu miro. Eu prefiro pegar essa pessoa ali do zero e levar ali até o shape, sacou? Eu também gosto muito, Breno. Uma das coisas que eu mais gosto é pegar a pessoa, identificar onde ela tá e falar com ela, olha, você vai ter, a partir de agora, todas as dificuldades e os problemas que você já teve anteriormente. Só que dessa vez eu estou do seu lado. Dessa vez você vai ter a quem recorrer, a quem descrever o seu problema, e eu vou, de uma maneira sofisticada, te apresentar uma solução que vai encaixar na sua vida e nós vamos caminhar juntos. Eu sou muito realista na minha consultoria hoje em dia, eu falo que a experiência, né, com o tempo, eu achei engraçado você falando, eu já fui a pessoa que não tirava o exercício. E, Breno, o tanto que a gente ganha de sensibilidade, né? Demais, mas isso é só com a prática, é só com o tempo. E talvez com o amadurecimento como pessoa também, sacou? Porque, pô, quando eu tava ali enraizado, talvez até você tenha vivenciado isso ali naquela época que eu passava os treinos. Eu era muito esse lance de tipo assim, não, o que eu sei mais que você, então se você quer ter um físico assado, precisa fazer assim. E não conversava, né? E aí, obviamente, vai ficando algo chato, a pessoa não tem essa conexão com você, então com o tempo essa pessoa vai te largar. Então, acho que o que a gente conseguiu aprimorar, né, é justamente esse tato, né, com o aluno. Ter essa percepção, saber o que a pessoa está querendo. Às vezes a pessoa vem ali, sei lá, puta da vida, porque errou, velho, uma semana de erro, ela vem, pô, tem como aqui colocar alguma coisa, vamos utilizar um estimulante aqui para perder gordura. Eu falei, cara, vem cá, calma. Vamos conversar, como é que tá a sua semana, né? Essa sensibilidade ali que a gente vai conseguindo cultivar o aluno há muito tempo. Se fosse antes, eu falei, não, beleza, vem cá, vamos colocar aqui um clenbuterol, vamos colocar aqui um T3, vamos entrar com 2 cardios por dia. Não. Eu falo, eu brinco que hoje em dia, Breno, a Nancy, né, participou de todas as fases minhas. E às vezes as meninas falam assim, não, o Danilo puxou minha orelha. Aí eu fico pensando, eu falo assim, nossa, mal essas meninas sabem, num passado, quando a pessoa começava a enrolar, eu falava, a pessoa falava assim, olha, deixa eu te falar, eu me sinto que eu estou te enganando, me passa sua conta fazendo favor, eu vou depositar seu dinheiro de volta, porque não tá dando certo. E eu falo que hoje em dia eu sou uma flor, mas eu aprendi. E eu cometi um erro, Breno, e isso eu cometi um erro por amor. Porque eu gostava tanto do que eu fazia e eu gostava tanto de entregar o resultado que quando a pessoa não tinha, por qualquer motivo que seja, aquilo voltava para mim e me remoía, a ponto de eu vivenciar aquela dor da pessoa, só que o quê? É a pessoa, não sou eu. Não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para a pessoa. Depois que eu compreendi que a orientação não é sobre mim, e isso a gente só ganha com o tempo. Você falou dessa maturidade. Não tem como a gente comprar maturidade, não tem como a gente comprar uma linha de raciocínio, não tem como a gente comprar uma sensibilidade. E à medida que a gente está no jogo, e num jogo onde a gente quer cada vez mais, eu falo, à medida que a gente quer mais, a gente vai para campo aberto, a gente tem que aprender certas habilidades que a gente não tem, a gente cai, a gente levanta, eu falo que a gente cai para cima sempre, mas a gente vai aprendendo que o nosso trabalho é sobre pessoas. É sobre você compreender qual que é o valor que você vai gerar para aquela pessoa e qual que é a percepção que ela tem que ter
para que você saia da vida dela independente de qualquer coisa, e se ela não compreendeu a mensagem naquele momento, ela vai compreender no futuro se ela tiver alcançar um grau de conscientização. Exatamente. Eu acho que a consultoria é isso. Ela tem um início, meio e fim. Por mais que eu não queira financeiramente, mas ela tem um fim. Né? Eu já tive vários alunos até que são amigos particulares hoje em dia, que chegaram um certo momento ali que eles já sabiam muito bem cuidar da parte de treinamento deles. Claro que não com aquele tato mais refinado que eu tenho, mas eles conseguem. Tipo assim, para manter esse físico aqui, eu preciso fazer isso. Eu já aprendi a fazer isso. Então, chega um ponto ali que o aluno ele já tem conhecimento. Né? Claro que, né, a parte da consultoria, eu acho que mais do que isso está o compromisso, né? De você ter alguém para apresentar resultado, foto, peso, relatório. E eu falo isso por mim mesmo. O poder da supervisão. Exato. A partir do momento que eu parei de competir e comecei a eu mesmo cuidar de tudo, fatalmente eu sou um cara mais aberto ao erro, né? Mais suscetível ao erro, porque eu não tenho a quem prestar contas. Eu não tenho que mandar foto para nenhum coach, eu não tenho que mandar peso para nenhum coach, eu mal me peso. Agora, pensa as pessoas que não têm, né, esse nível de conhecimento teórico, né, essa paixão pelo treinamento, por cardio, né? Às vezes, né, falando ali um pouquinho ali do particular, eu passo um cardio ali, pô, me entrega 3 a 4 sessões ali de cardio de 20 minutos por semana, pô, é o que a OMS te pede e tal, é o mínimo. Não tenho tempo. E aí, pô, eu tô falando de mim, né? Eu faço cardio todos os dias, há anos. Então, né, eu que não tenho a quem mandar relatório, a dar satisfação, pensa essa pessoa que não tem toda essa paixão, né? Onde ela vai chegar? Então, acho que tem esse lance também. Perfeito. E uma coisa, Breno, que você citou bastante, eu percebi nessa... Nós fizemos uma transição que a gente não abandonou o fisiculturismo, mas a gente deixou ele em outro plano. Eu falo que ele era tão intenso na nossa vida que era o primeiro plano e a gente vivenciava isso, era podcast, era só referência seguindo o fisiculturismo. E em um momento da minha vida, a gente veio crescendo, você sabe o preço que é para poder crescer, e a gente jogava o jogo. A gente não ligava de ter que tomar X, ter que tomar Y, abrir mão e ter que comer litros de comida e passar quase 2 horas do dia só mastigando, comer 4.000, 5.000, 6.000 calorias. Você passou por isso, eu também. Gastando toda a grana com isso. Tudo, grana, energia e tudo. E eu tive um momento meu que eu pensei, eu falei assim, cara, pra quê? Eu vim crescendo. Eu não esqueço disso. Foi quando eu tava com uns 107 quilos. E isso é uma coisa comum. Eu comecei a roncar. E eu odeio a pessoa que ronca. E eu comecei a roncar. E a minha esposa me falava assim, você tá roncando. E aí eu tive que aprender a dormir de lado. Na hora que eu fui dormir de lado, meu ombro começou a doer. E aí eu comecei a ver que eu estava zero funcional. E teve um dia que eu fui amarrar o meu sapato, meu tênis. Cardio, né, mano? E eu tinha que prender o ar para poder amarrar. E eu falei assim, gente, eu sou um inválido. E teve um outro ponto, eu não esqueço. Tinha tempos que eu não ia no jogo de futebol. E meu sobrinho pequeno e meu irmão estava aqui, foi levar ele, tudo bem. E aí eu fui, tinha tempos que eu não ia e tava tudo congestionado e eu tive que parar o carro em um lugar. Eu falei, não, eu vou andando. Eu comentei com você isso. E eu comecei a andar. Andar. Eu devia estar com 105 quilos. Eu te juro, para poder chegar lá, eu parei umas 4 vezes porque eu não conseguia andar. Eu lembro que eu te liguei e falei, ô Breno, eu sou um inválido. Eu acho que eu lembro disso. Eu sou um inválido. O que eu tenho que fazer porque eu não conseguia andar? A gente começou a fazer aqueles cardio, a gente subia Afonso Pena. Foi, exato. Falava, vamos fazer um cardio. Pô, velho, cardio, que não sei o quê. Eu falei, velho, escutar os passarinhos. Não, meu cardio eu fazia só na bike. Só na bike. Aí a gente começou a andar, pô, Breno, minha canela tá doendo. Eu falei, calma, mano, daqui a pouco... Então, assim, eu tive um momento que eu me perguntei, eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo? Eu estava ali, querendo ou não, submetendo o meu corpo à utilização de certas substâncias, pagava o jogo e gostava, mas teve um momento que eu falei assim, cara, pra quê? E eu comecei a ter uma consciência e eu fiz algo que não foi pensado, que foi parar de seguir todo mundo do fisiculturismo. Eu falei, cara, eu vou parar de seguir todo mundo. E eu tinha estudado algumas coisas sobre rede social e tudo mais, então eu queria dar um clean.
quando eu fiz isso, eu descobri que eu vivia dentro de uma bolha. Total, mano. E aí eu comecei a entender o porquê que eu não me enxergava grande, o porquê que estava sempre tudo muito ruim. Por quê? Porque a minha referência, ela era muito distante da realidade que eu estava, sendo que eu estava bem, entendeu? E aí eu percebi que depois que eu parei de fazer isso, eu comecei a ver o meu real tamanho, de vez em quando a gente vê, né, na academia, e isso me fez muito bem. Ou seja, me fez bem eu tirar a excelência como referência. Por quê? Porque quem estava lá não tinha a vida que eu tinha e também eu não ia usar o que eles usariam. E mesmo se eu usasse, eu não ia chegar lá porque eles têm uma cabeça diferente, têm um objetivo de vida diferente. Como é que foi pra você isso? Porque isso também gerou uma angústia dentro de mim. Por quê? Porque eu tive que abandonar um sonho. Igual você falou, o cara que começa a jogar futebol, ele quer sim ser um jogador de futebol. O cara dentro do fisiculturismo, que eu vejo, ele quer sim ser a próxima estrela do fisiculturismo. E pra mim foi difícil, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz. Cara, vamos lá. Foi em 2022. Eu tava com o Adam Abbas, né? Coach famoso aí e tudo mais. E, pô, fizemos um trabalho impecável ali naquela fase de construção, né? O famoso booking. Cheguei a 112 quilos. Começamos o período ali de consolidação, cutting, não sei o quê. Qual competição? Ah, vamos nessa. Vamos tentar subir nessa aqui. Se não der, a gente tenta lá no Arnold Classic e tal. Enfim, começamos o período de cutting. E faltando, sei lá, coisa de 2 meses para a competição, não me pergunte por que e como, eu acordei um belo dia e falei, o que eu tô fazendo isso? E assim, eu falei, acho que eu não vou competir mais não. Aí a Melissa, como assim? Minha esposa, né? Como assim? Eu falei, sei lá, cansei. Mandei uma mensagem pro Adam, assim, no mesmo dia. Falei, paizão, acho que, sei lá, tô meio cansado, tô trabalhando demais. E de fato, a consultoria tava crescendo nessa época, 2022. E eu falei, pô, não quero competir. Expliquei pra ele os motivos, sabe o que ele falou? Pô, super te entendo, eu também tô ralando pra caramba, tô mal custando treinar. Aí eu falei, é isso, eu vou focar aqui no trampo, vou produzir conteúdo pra caramba, vou aumentar minha clientela de consultoria online, não vou competir mais. E larguei, assim, do nada. E, cara, por incrível que pareça, eu não tive esse lance de, porra, tô sentindo, quero voltar. E até hoje não dá pra gente falar nunca, né? Alguns amigos brincam, não, eu sei que você vai voltar. Eu falei, cara, não me visualizo. Você sabe que muita gente me pergunta, né? Fala assim, o que aconteceu com o Breno? Porra, morreu, o que o cara deu algum problema de saúde? Não, eu nunca fui um cara, né, que usei muita coisa, você sabe muito bem disso. Mas, sei lá, eu acho que tem o lance. Eu sempre gostei muito de fazer coisas que poucas pessoas fazem. Sacou? Tipo, pô, velho, fisiculturismo não tinha muita gente que fazia. Hoje em dia já é algo. Você pergunta para qualquer pessoa na rua, ela sabe o que é um fisiculturista. Na nossa época, não. O pessoal falava halterofilista. Então, hoje, como o esporte, né, o bodybuilding, ele tá mais difundido, talvez isso tenha me afastado um pouco. Eu gostava de viver na bolha. Mesmo hoje, estando fora da bolha e me visualizando, fala, pô, aquilo ali era chato pra caramba. Mas eu gostava desse lance de ser como se fosse uma maçonaria, saca? Mas hoje é algo aberto e aí isso aí talvez tenha me desanimado um pouquinho, mas eu acho que é mais o fato de eu estar num momento de amadurecimento como pessoa, profissional, e eu ter largado. E aí, né, se puder me estender um pouquinho mais aqui sobre isso aqui, aí... Aqui o show é seu, Breno. Aí durante um tempo eu comecei a sentir falta de algo. Não sabia o que era, mas eu falei, pô, falta alguma coisa. Faltava alguma competição, faltava algo para eu me colocar à prova. E aí eu comecei, né, ver YouTube, né, assistir um vídeo de um tal de Nick Berry, que é o cara mais hypado aí dessa parte de treinamento híbrido. Vi um cara com shape legal. Explica pro pessoal o que é o treinamento híbrido, Breno. O treinamento híbrido, acho que vai ser tá na expectativa de ser algo mais hypado nessa indústria fitness em 2026. Já está acontecendo, já tem um grande movimento, já tem muita grana movimentada em cima disso, principalmente através de um esporte chamado Hyrox, né, que é como se fosse um CrossFit, mas algo mais acessível, né, algo mais praticável, com exercícios mais fáceis de serem feitos. Mas o treinamento híbrido nada mais é do que você conseguir conciliar
a parte de treinamento de força, né, como se fosse uma musculação, e a parte de endurance, na parte de cardiovascular. Você conseguir unir essas duas vertentes de uma maneira que elas conversem entre si e que elas não gerem atrito. E aí, né, entra aquela parte ali de periodização de treino, saber quanto de cardio, quanto de musculação, qual é a modalidade de endurance essa pessoa vai trabalhar. E aí, voltando, né, para o meu caso, eu comecei a assistir os vídeos desse cara, que é um empresário muito famoso hoje em dia. E é o cara mais hypado, ele tinha um shape legal, eu vi aquele cara correndo, eu falei, pô, velho, vou correr. Só que na época eu tinha 110 quilos, sacou? Eu só não tinha competido, mas eu ainda era um bodybuilder. E aí foi isso, eu calcei o meu tênis de fazer leg press e fui pra esteira correr, né? E aí a consequência disso é dor na canela, dor na lombar. E o cardio parecendo que eu ia infartar a qualquer momento, mas eu falei, não, é isso aqui que Igual aqueles bulldog. Bicho, tem vídeo meu hoje em dia que eu vejo, né? Pô, hoje eu tô com 90, 91, por aí. Já perdi, sei lá, 15, 12 quilos talvez. Mas eu assisto meus vídeos, cara, de quando eu tava começando a correr. Eu falei, como eu conseguia viver assim, irmão? Porque era essa mesma dificuldade diária de calçar tênis, de movimentar, enfim. Mas aí foi isso. Aí essa parte do treinamento híbrido, ela veio para sanar essa ausência minha psicológica, talvez, de me colocar à prova, sacou? Então, essa parte eu falei, pô, Você é um velho, cara competitivo? comigo mesmo. Com o próximo, não, né? Lembra que eu falei lá que, tipo, eu nunca saí triste de um palco de fisiculturismo. Ah, queria ter... Não, eu tava nem aí. Eu queria sair para comer e tava feliz. Eu não tava nem aí. Tipo, gastava, sei lá, cada preparação 20, 30 mil reais ali. Nos finalmente gastava até mais. Mas para ganhar um troféu. Então, sim, um atleta, né? O cara que ama o bodybuilding, ele é competitivo, mas com ele mesmo, porque ele sabe que daquilo ali não tem como você tirar muita coisa, sacou? Hoje em dia não mais, mas na minha época, sim, você não ia ganhar rios de dinheiro, você não ia ficar famoso, não tinha muito disso. Mas eu compito comigo mesmo. Uma coisa legal, Breno, que a gente hoje, por estar ali, né, na ponta e produzindo conteúdo e alavancando consultoria e crescendo cada vez mais, a gente começa a ver tendências. E eu comecei a perceber essa tendência hoje em dia eu vou falar mais do físico do homem, por exemplo. Já é muito nítido que as pessoas já não valorizam mais aquele corpo grande, com volume. Eles querem o quê? Um corpo mais slim, um corpo mais seco, com funcionalidade. Isso está muito nítido. Tá, total. E hoje em dia também, outro ponto que eu quero comentar com você... Até as meninas mesmo, cara. Hoje em dia você rola o buscar ali, né, do Instagram. Você vê mais mulheres correndo com roupa de corrida. Você tem mais esses físicos slim e não tanto, né, atletas de bodybuilding. Você ainda tem, mas eu consigo já visualizar essa transição ali do que as pessoas estão almejando quanto a físico, quanto a estética. E eu falo, é uma evolução, né, Breno? Ou seja, hoje em dia as pessoas não querem só ser aquela pessoa bom de treino na academia, mas começa a dar a real importância para o cardio do endurance, que é diferente do cardio que a gente faz ali, muitas vezes, na bike. Né, aquela passear com o cachorro, né? Exato. O treinamento híbrido não é fazer musculação, né? Você não é um atleta híbrido porque você faz musculação e você faz cardio na esteira respondendo mensagem do WhatsApp. Não, você precisa performar bem nessas duas áreas, tanto na parte de força quanto na parte de cardio. Então, eu escolhi ir para a corrida e, fatalmente, aí o que eu fiz, né? Voltando lá ao lance do Breno competitivo, mais competitivo com ele mesmo, me inscrevi, né? Eu, juvenil, maluco, falei, pô, comecei a correr, então o que tem na corrida, né? Pô, maratona. Eu acho que eu... Aí o imbecil foi lá e fez a inscrição e ainda arrastei, né? Conta, um grande pessoal, amigo o que é a maratona, Breno? Bom, eu com, sei lá, poucos meses de corrida, 3 meses, tinha comprado um tênis, estava empolgadaço, já conseguia correr 5 quilômetros. Não sei por que eu achei que eu conseguia correr 42 quilômetros, que é o percurso de uma maratona, né? E assim, né, vocês devem estar se perguntando, né? Pô, Breno, mas por que você não fez a inscrição na meia? Todo mundo faz a meia maratona. Se você pega a Maratona do Rio e olha lá o número de inscrições, a grande maior parte das pessoas fazem a meia maratona, porque é legal. Você corre 21, né? E para quem não corre isso é muito, mas para quem corre é ok, dá para fazer. Com 6 meses ali, sem sofrer muito, correndo 2, 3 vezes por semana, você consegue correr uma meia maratona.
E por que você fez essa loucura? Porque o Breno, ele tem aquela mentalidade do atleta lá de trás, de sofrer, de mostrar que é capaz. Aí eu fui pro caminho mais difícil. Não é o que eu aconselho, mas a maratona foi isso. Aí me inscrevi para a maratona, me preparei durante 6 meses e sim, eu completei a maratona em 3 horas e 54, o que é um bom tempo para quem está começando, né? A média geralmente está entre 4 a 4 horas e meia, né? Do homem iniciante na maratona, eu fiz em 3 horas e 54. Não é o grande feito, né? Mas já tem uma próxima prova aí agora para 2026 em Porto Alegre. E a ideia agora é melhorar esse tempo aí, né? Perfeito, muito bom. Tem uma coisa, Breno, que é muito interessante, porque é, tudo que a gente se submeteu dentro das modalidades fitness, tanto eu quanto você, a gente viveu a excelência Sim, sempre. sempre buscando o alto rendimento, né? Exato. E eu falo com as pessoas, às vezes as pessoas me buscam assim, e você vê que a pessoa tá meio bamba, que ela poderia fazer um pouquinho mais, mas depende dela. Mas ainda assim, ela acha que ela vai ter o resultado sem dedicar tanto. E eu falo sempre com as pessoas, falo assim, olha, se dê uma chance uma vez na vida. Falo assim, uma vez na sua vida, se dedique realmente, porque você tem aqui um ambiente que foi feito para dar certo. Eu coloco para a pessoa, é impossível você não ter resultado. E a maneira com que eu falo, a maneira com que eu faço é a maneira mais fácil de todas. Eu já fiz todas as mais difíceis. Não, todas. Eu falo assim, gente, Os caminhos eu falo assim, difíceis gente, eu já eu juro percorri. pra vocês, a dieta que eu faço é a Disneylândia da dieta. Se você não conseguir fazer isso aqui, e eu sou bem sincero, eu falo assim, olha, se você não conseguir fazer aqui, eu te garanto, não tem outro lugar pra poder fazer mais fácil. E se tiver, eu pago o valor que for pra eu poder fazer minha engenharia reversa, que eu sempre fiz, eu pago, eu vou pra qualquer lugar do mundo pra poder fazer, porque eu quero saber. E aí, as pessoas, né, muitas vezes perdem a oportunidade de se descobrir justamente porque elas não dedicaram a ponto de se superarem. E você comentou essa questão, né, da superação interna. Eu falo que não existe competição. Por quê? Porque se você colocou uma referência e você ganhou, é porque você fez massagem em você mesmo. E se você colocou uma referência e você perdeu, é porque você não está sendo o quê? Honesto com você mesmo. Você está sendo o quê? Você não está sendo justo com os seus erros que simplesmente te colocaram naquela situação. E que essa busca, né, é sempre de melhorar perante o seu referencial. Sim. Se compare com você mesmo, né, cara? É Isso. muito mais fácil. E E eu acho que é o melhor a ser feito. uma coisa, Breno, que eu queria te perguntar, isso aqui eu nunca te perguntei e é algo que eu tenho sofrido, tá? À medida, gente, que eu e o Breno, a gente treinava e crescia, e tomava o que for, e crescia, e crescia, e crescia, e treinava, e treinava, e treinava. Então, imagina, eu comecei com 60. Não, nunca tomei nada. É, comecei com 60. E aí eu fui fazendo, e o montante de comida sempre ficou muito grande, né, Breno? Hoje em dia, Breno, sabe qual que é a minha maior dor? Porque, eu te juro, eu sinto fome o tempo todo. Se eu for respeitar a fome que eu tenho, porque com alguns alunos eu sempre falo assim, olha, vamos respeitar a sua fome, o seu corpo, é fome legítima, é fome de comida e tudo mais. Breno, até hoje, se eu for respeitar a minha fome, se eu comer arroz e frango, eu engordo. Por quê? Porque eu consigo colocar 600 gramas de arroz. Eu lembro das dietas que a gente faz, 800 gramas de arroz, eu nunca cheguei a 800, mas eu consigo colocar 600 gramas de arroz com 200 gramas de frango, mais salada, dá 1 quilo, eu tenho que comer na bacia sem água. Mas o quê? Só que hoje em dia, a minha fome é pra isso e eu não posso comer mais. Eu tô ligado. E eu sinto, assim, uma dificuldade extrema. Já diminuiu, mas pelo fato de eu ter submetido meu corpo a situações onde eu comia muito, hoje em dia a minha maior dor é, já aprendi, já lidou bem com isso, eu sinto fome o tempo todo. Mas eu também, cara. Eu também sou assim. Eu ia te perguntar isso. Eu também sou assim. Mas esse brother que fez a maratona comigo, né, o Túlio, é um grande amigo, ele já tá num nível a mais em relação à fome. Tanto que ele já perdeu 10 quilos a mais. E a gente tinha praticamente no mesmo corpo, o mesmo peso. E aí você pensa, tem, sei lá, 1 ano e pouquinho que a gente tá correndo. Talvez. Em pouco tempo, achei que tinha mais. Nada, no máximo 1 ano e meio, no máximo. Ele já tá, assim, sei lá, 20, 25 quilos a menos do que quando a gente começou. Eu pretendo ficar mais magro que isso. Eu ia te perguntar isso agora. Eu pretendo ficar mais magro é no sentido de mais magro mesmo. Eu não ligo se eu perder um pouco de músculo, não. Inclusive, já tem mais de 1 ano. Quando eu comprei o meu primeiro tênis, aí foi um marco, né? Quando eu comprei o meu primeiro tênis de corrida e corri os meus 5 quilômetros no mesmo dia que eu comprei, eu falei, eu nunca mais treino braço, né? E aí eu treinar braço é treinar bíceps e tríceps de maneira isolada. E eu não fiz isso nunca mais, sacou? Tipo, não treinei mais braço, já tem mais de 1 ano e meio. Porque hoje em dia, velho,
esse lance da estética, e claro, né, eu prezo muito por isso, né? Eu sei que eu não vou ficar igual a esse brother, e eu nem posso, porque eu ainda gosto de ser uma referência quanto à estética para os meus alunos ou para quem quer que seja. E o Breno também gosta disso, mas eu ainda assim eu quero perder um pouquinho mais. E aí eu entro naquele lance que a gente estava conversando sobre a fome, e eu até hoje vivo esses colaterais da época de bodybuilding, que é sentir fome o tempo todo. Mas tem que fazer uma ressalva, que eu sou um cara que fiz alguns períodos de off-season, já comi muito, mas o Breno real mesmo é um cara que não pode comer muito, porque senão ele ganha muito peso. Então, hoje em dia, eu fico ali na faixa de, não conto isso, né, ali diariamente, mas, óbvio, a gente faz ali algumas mensurações de caloria ali a cada mês, porque você começa a se autorregular quanto à sua estética, mas eu fico ali na casa de 2.500 e 2.800 calorias por dia. Você provavelmente vai concordar comigo que é muito pouco. Nossa, é pouquíssimo. Eu vou te falar, hoje, Breno, se eu comer o tanto que eu tenho fome de arroz, frango, ovo e pão, que é o que eu como, tenho intolerância à lactose severa, e fruta, eu comeria 4.500. Eu tenho que manter em 3.800 se eu estiver muito ativo. Se não, eu tenho que jogar para 3. E outra coisa que eu percebo que a capacidade que o nosso corpo tem na hora de desempenhar um treino é tão grande que quando eu estou treinando de maneira regular, e fazendo progressão de carga, fazendo as suas fichas, por exemplo, e me empenhando, o meu gasto energético vai lá para a tampa. Só Sim. que eu acostumei meu corpo a isso. E agora, perante demanda de trabalho, perante objetivo, perante tudo, eu tô tendo que refazer muita coisa. É aquilo que eu falei lá no início, né? O lance da nossa vida mudar. Não é o metabolismo que ficou desacelerado, foi você que ficou mais desacelerado. Você passa mais tempo sentado, estudando, trabalhando, monitorando, conversando com o aluno, é a mesma coisa eu. Então a gente precisa adequar essa nova realidade para o que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é isso. Tem uma coisa, Breno, que eu quero ainda conversar com você. Você vê, né? Passa rápido o tempo, né? E aí é o seguinte, o que eu queria saber, Breno? Tem uma coisa muito interessante. As pessoas viram para mim e falam assim, Danilo, você faz dieta para minha modalidade? Eu corro. Você faz dieta para isso? Eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nutrição esportiva para um esporte específico. Existe você entender a fisiologia do esporte, o que você faz de troca de energia, você entende de corpo humano, você sim pode ter uma sensibilidade a mais por ter feito e praticado a modalidade, isso é fato, mas a nutrição ela foi feita para poder o quê? Para poder fazer com que o seu corpo funcione. Uma coisa, Breno, o fato de você ter tido a escola do fisiculturismo, e hoje em dia eu sei que você orienta muitas pessoas que buscam você para a parte da parte de corrida, e eu sei que você é metódico. Eu sei que com certeza, perante um novo conhecimento, sabendo que você queria algo bom para você, você foi a fundo e estudou tudo. Eu te conheço. Sim. E como foi para você? Qual que é a vantagem que você tem perante aquela pessoa que não participou desse mundo do fisiculturismo e agora, você por ter essa bagagem, e eu tenho certeza que você está engolindo tudo de conhecimento possível e imaginável e vai fazer com certeza, porque eu sei que é assim que funciona. Como é que é para você diferente vendo os outros profissionais dessa área que trabalham com corrida desde sempre, para você? Só com corrida? Isso, é o cara assim, ó, o cara trabalhou sempre com corrida. Eu tenho certeza que o cara trabalhou só sempre com corrida, você vai alcançar ele do tanto que ele estudou. Porque a gente é assim, a gente não para, e a gente é metódico. Não, é assim, né? Já tendo mais um pouco de conhecimento, até mesmo de mim próprio, quando eu comecei na corrida, é válido lembrar que eu fui e contratei alguém que entendia de corrida. Claro, a gente não é bobo. A melhor justamente. coisa, gente, é ter orientação. Tem, pô. O lance de você estar com alguém que sabe o que está fazendo, e principalmente para mim, talvez para você também, pessoas que se cobram muito, você ter alguém para entregar um relatório para você assumir esse compromisso com ela. Pô, precisa fazer isso? Então é isso aqui que eu vou fazer. Jogar a responsabilidade para a pessoa. Isso, eu já cuido de muita gente, eu não quero cuidar do meu treino de corrida, sacou? A ideia é essa. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? Aí fui, contratei, fiz tudo certinho, eu entrego a planilha, até hoje tenho e tal. Mas agora, né? Tipo, quem é meu aluno, quem está escutando e assistindo isso aí, já sabe, né? Eu contratei a mesma plataforma, né, de treino para periodização de corrida, né? Então faço essa integração. Tenho alguns atletas, né? Essa que eu mencionei, que é uma aluna em comum nossa, a Bia. Uma máquina, né? Máquina, velho. E assim, ela é uma atleta híbrida, de fato. Então eu tô ali construindo esse time, né? Obviamente são pessoas que já estão no nível mais avançado de treinamento, mas são pessoas que eu quero construir isso aqui em Belo Horizonte, sacou? Tipo, esse lance de ter a galera que consegue ter um shape legal, né? Então
em tese, performa bem na musculação, faz dieta bonitinho, mas que também consegue performar bem nas provas de corrida, sacou? Fazer justamente o que eu estou tentando fazer cada vez melhor. Então, eu estou consolidando esse time e estudando, né? Hoje em dia, o que eu mais estudo não é a parte de biomecânica específica, eu acho que eu já zerei toda essa parte de conhecimento teórico de biomecânica, que é o que a gente precisa para fazer uma boa prescrição de treino, para entender, né, o que um exercício trabalha e quais são as modificações que a gente pode fazer num simples exercício que vai direcionar estímulo para o músculo-alvo. Mas hoje em dia a parte que eu mais estudo é a parte da corrida e essa integração, né, dessas atividades para elas não gerarem concorrência entre si. Então, talvez, né, daqui a um tempinho, talvez eu seja o cara que mais fraga de corrida em Belo Horizonte, porque eu tenho esse lance, né, do hiperfoco, de pegar e de destrinchar tudo aquilo ali que eu preciso saber para entregar um bom treino e para aplicar também em mim, né? E uma coisa, Breno, perante a bagagem que você tem, uma vez uma pessoa, igual eu falei, hoje em dia muitos nutricionistas me pedem dicas, estratégias, e aí as pessoas vêm muito eu falando de comportamento. E as pessoas vêm falando, Danilo, onde você estuda comportamento? E, na verdade, o meu estudo de comportamento é observacional. Eu observo o mundo e, na hora que eu vou explicar, e eu vou buscar informação direcionada, eu sempre caio em alguma coisa da parte de psicologia, de comportamento, de todas as áreas possíveis. E isso faz com que eu desempenhe ali um bom trabalho. E essa pessoa me perguntou o seguinte, falou assim, Danilo, como é que eu faço para estudar comportamento? Qual livro eu leio? Aí eu falei, nossa, meu Deus, porque eu só estudei por artigo até hoje na minha vida. E eu virei para ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, o best-seller A, ele foi feito por uma pessoa que não sabe nada. Então não começa por ele, não. Vai lá e pega os 20 melhores artigos, dos 20 você pega outros 20, e aí você vai começar lá na frente no espectro do conhecimento. Ou seja, você que começou a estudar a parte de corrida, a bagagem que você tem é gigantesca da parte de biomecânica, de fisiologia, sim, de tudo. Sim, total. Como é que está sendo para você? Eu te garanto, um dos pontos que eu comecei a fazer, eu comecei a reler todos os artigos que eu já li. Eu estudo muito assim Por também, quê? velho. Porque eu compreendo muito mais. Então, hoje, mais rápido, você vê né? o diferencial seu ali, que você vai construir esse diferencial pela bagagem que você tem? Eu acho que o primordial, né, é que a pessoa que ela está ali buscando performar bem na corrida, quer fazer uma corrida de 5, de 10, de 15, uma meia maratona que seja, é ter essa base que a musculação traz para você conseguir performar e evitar a lesão. Então, esse lance, né, da parte prática e do conhecimento teórico de musculação, eu consigo saber qual treino eu vou entregar para essa pessoa que ela vai conseguir responder. E eu sempre deixo muito claro, você vai correr, mas eu preciso que você faça musculação. Ou pelo menos algum exercício específico da musculação para a gente trabalhar certas musculaturas, sacou? Porque na corrida, né, fatalmente a gente tem impacto o tempo inteiro. Né? Eu até antigamente, hoje em dia, eu pago língua, né? Pago feliz, mas eu condenava, era contra a corrida, né? O ser humano não foi feito para correr, os caçadores-coletores caminhavam, enfim, eu tinha toda uma argumentação contra a corrida. Hoje em dia não mais, mas eu sei que precisa de um reforço muscular, então eu consigo integrar um treino de musculação alinhado com essa parte de corrida, quais exercícios específicos eu preciso fazer. Pô, a gente sabe que a corrida tem uma sobrecarga articular no quadril, então a gente precisa fortalecer glúteo médio. Pô, a gente precisa trabalhar os posteriores, porque são eles que fazem ali aquela flexão do joelho no sentido de você conseguir se projetar à frente na corrida. Então tem os exercícios específicos, né, que eu trago lá da parte de musculação, da parte de biomecânica teórica, e que eu coloco no treinamento para a pessoa conseguir, claro, correr sem dor, sem lesão, que eu acho que é o primordial, né? Perfeito. E, Breno, quero te agradecer. Esse bate-papo passou rápido e com certeza será o primeiro, né, de vários que a gente vai fazer. Vamos a gente fazer tem mais. esse projeto que justamente mostrar para as pessoas que a musculação, ou melhor, a atividade física junto com a alimentação, elas funcionam em comum acordo, que uma vai evoluindo a outra. Então quero te agradecer, obrigado aí pela presença, Obrigado, valeu demais, e quero também te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu crescimento. Valeu, nós estamos juntos. Te ver crescendo é sempre muito bom, você sabe que eu vibro com o seu crescimento, tudo que eu tenho de informação e tudo que eu puder para te ajudar, eu estou aqui aprendo muito com você também. Você é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que eu corro atrás, então é um reflexo do que eu faço, e continue fazendo exatamente o que você está fazendo, porque você está no caminho certo, assim como eu também acredito que eu estou, e vamos continuar aí, ó, levando informação de qualidade para vocês. Manda um recado para a galera aí, Breno. Galera, um forte abraço, obrigado por quem escutou, né? Agradecer aqui meu amigo de longa data, Danilão,
amigo íntimo, né? Foi ali o meu orientador no início ali, pô, Breno, tira foto sem camisa não, cara, posta mais conteúdo. Mas eu agradeço demais, aprendo muito, aprendi pra caramba com ele no início, aprendo até hoje. Toda conversa que a gente tem é sempre algo que eu saio da conversa e falo, e a cabeça fica rodando, sabe, o dia inteiro ali. Eu falei, caramba, eu preciso fazer aquilo, não sei o que, eu tenho que melhorar isso aqui. E claro, né, a gente conversa diariamente, porque, como todo mundo já sabe, a gente tem vários alunos em comum, onde você cuida da parte de dieta e da parte de treinamento. E eu já te falei isso, não é segredo nenhum, são pessoas que sempre estão evoluindo, que são pessoas que sempre apresentam resultado. Então, agradeço pelo convite, agradeço pela parceria, né, e por ter essa oportunidade de trabalhar com você e com todas essas pessoas juntas. Perfeito. E, ó, muito obrigado, galera. Com certeza aqui, ó, o Breno fazer parte. A gente já tá pensando, né, Breno, em uma série para justamente mostrar para as pessoas, porque eu não tive nem tempo de ler as dúvidas. Na hora que eu te falei que eu ia vir, eu mandei para as minhas alunas, e as minhas alunas te conhecem, elas mandaram um monte de dúvida, e dúvidas boas, que eu selecionei e não deu tempo. Fiquei aqui falando de fisiculturismo. Não, mas foi bom, as dúvidas estão aqui. Gente, ó, muito obrigado, tamo junto. E sigam o Breno nas redes sociais, eu vou deixar no descritivo aqui do podcast, porque informação de qualidade, de graça, está ali, ó, filtrada e entregue para você. Tamo junto, galera.